A história começa nos apresentando o protagonista, chamado Mikami Satoru, um homem de 37 anos que possui o trabalho dos seus sonhos, e nisso nos é revelado que ele ainda é virgem e nunca teve uma namorada. Igual a maioria do pessoal que tá assistindo esse vídeo. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Mas ele parece estar de bem com isso, e após essa introdução ele se encontra com um de seus subordinados, chamado Tamo, que lhe apresenta sua futura esposa, chamada Mio. Então o prota decide se apresentar a ela gentilmente, e depois disso ele decide convidá-lo para comer com eles, no qual o prota aceita, já que quer parabenizar Tamo e Mio de forma adequada. Mas naquele momento, um louco aparece com uma faca indo diretamente na direção de Tamo para esfaqueá-lo. Ao perceber isso, Mikami decide empurrar seu subordinado para salvá-lo, o que faz com que ele receba a facada do louco, que decide fugir. Depois disso, Tamo se aproxima dele e tenta chamar a ambulância. Por outro lado, o protagonista começa a reclamar que está sentindo muita dor, e nesse momento vemos como aparece um tipo de entidade dentro dele, que lhe dá a habilidade de resistência a calor, e então o protagonista começa a perguntar se morrerá apenas com uma facada, e nisso a entidade lhe concede a resistência a facadas e ataques físicos, e em seguida adiciona anulação de dor, e começa a projetar um corpo que não precisa de sangue. Enquanto ele reclamava, vemos que ele estava perdendo muito sangue. Então ele pede para Tamo destruir o disco rígido de seu computador, e Tamo aceita como seu último desejo. E enquanto isso, a entidade continua adicionando mais habilidades, e depois disso ele decide ir atrás de todas as garotas que ele vê em sua próxima vida, o que faz a entidade lhe dar a habilidade de predador. E então, o protagonista percebe que deveria ser um sábio por ter quase 40 anos, mas na verdade pensa que poderia se tornar um grande sábio, e nesse momento, a entidade decide adicionar a ele a habilidade grande sábio. Depois disso, nosso querido sonhador morre, mas depois de um tempo, ele percebe que sua consciência ainda está intacta, o que o faz se perguntar o que está acontecendo, já que percebe que não consegue sentir nada e perdeu todos os seus sentidos. E nisso é revelado que ele reencarnou como um slime dentro de uma caverna. Então o protagonista decide fazer experiências com seu novo corpo, o que faz com que ele perceba que não precisa comer nem dormir. Por isso começa a devorar diversas plantas que estão no seu caminho, o que faz ele se perguntar para onde vai essas coisas que ele devora. Nesse momento, uma voz dentro dele revela ser o grande sábio que ele adquiriu antes de morrer, e explica que agora ele é capaz de devorar qualquer coisa com sua habilidade de predador, que lhe permite analisar e adquirir as habilidades de tudo que devora, assim como mimetizar sua aparência. Então, ao ouvir isso, o slime pede ao grande sábio para analisar as plantas, revelando que essas ervas são chamadas ervas hipocuti, que têm propriedades curativas. O protagonista decide devorar todas as plantas que puder, pois desta forma ele poderia armazená-las em seu estômago e criar várias poções de cura, e então ele decide absorver alguns minerais conhecidos como magipedras, por serem muito valiosos, e desta forma ele decide passar o dia inteiro absorvendo materiais de dentro da caverna, que lhe permitem entender um pouco melhor a sua habilidade grande sábio e predador. Mas durante sua exploração ele se depara com uma grande parede mágica, que é um selo que contém o grande dragão. Então este dragão decide falar com o slime, mesmo que ele não tenha olhos e boca, pois o dragão é capaz de ler seus pensamentos. Então o dragão decide ajudar o protagonista com seu problema de visão, e nisso o dragão ajuda a obter o sentido mágico, para que seja capaz de sentir as partículas mágicas ao seu redor. Então, ao aprender essa habilidade, o slime consegue recuperar sua visão, o que deixa feliz em ver novamente, e depois disso o dragão decide aparecer diante de seus olhos, revelando que seu nome é Veldora, o dragão do Vendaval. E então pergunta ao prota quem ele realmente é. Isso porque slimes são monstros de baixa patente, que não são pensantes. Então ele revela que antes era um humano, o que faz com que Veldora perceba que o prota é uma reencarnação. E então o dragão revela que normalmente as pessoas são convocadas por pessoas poderosas que decidem lançar uma maldição sobre os convocados para que eles não se revelem. Após isso, o protagonista perguntou a Veldora por que ele está selado, ao que ele responde contando que há 300 anos ele causou um incêndio em uma cidade por acidente. Então uma heroína mascarada decidiu intervir, o que levou a usar o selo chamado Aprisionamento Infinito. E após essa explicação, Veldora revela que existem duas maneiras de vir para este mundo. O primeiro é como o viajante transforma sua alma de um mundo para o outro, e depois menciona que a segunda maneira é ser convocado, mas para invocar alguém são necessários 30 magos poderosos para realizar o ritual. E depois disso, o prota pergunta a Veldora se ele não consegue sair dali há 300 anos, ao que Veldora responde que sim. Por isso ele fica muito entediado,
Ao ouvir isso, o protagonista começa a lembrar do seu passado solitário e sem namorada, e pensando em tudo que Veldora passou, o protagonista decide se oferecer para ser seu amigo, o que faz com que Veldora se surpreenda, mas depois disso ele decide aceitar a proposta, e então o Slime decide pensar em uma forma de libertar seu amigo do selo, o que faz Veldora pensar que o protagonista é uma boa pessoa. Sujeito, ser, Slime, amoeba? Essas coisas aí. O Prota tenta usar sua habilidade Predador para absorver o aprisionamento infinito, porém, ele não consegue ter nenhum efeito. Então ele pede ao Grande Sábio para examinar outra maneira de libertar o selo. Liberar o selo. Quebrar o selo. Selo. Depois de analisar um pouco, ela dá ao Prota a solução, que consiste em lidar com o selo por dentro e por fora. Então ele sugere a Veldora que ele vive em sua barriga por um tempo, já que ele vai tentar absorver o máximo do selo por fora, enquanto Veldora ataca por dentro. Ao ouvir isso, Veldora aceita, já que ele vai morrer com o tempo, porque a cada ano ele perde mais de sua magia. Mas antes que o Prota coloque seu plano em ação, Veldora decide dar-lhe um nome, pois os nomes nesse novo mundo são gravados na alma de quem o possui, e o nome que ele lhe conceder lhe dará proteção divina. E diz ao Prota para que ele coloque um sobrenome para ambos. Então ao ouvir isso, ele começa a pensar em um, e depois de um tempo, ele decide dar a ele o nome de Veldora Tempest, o que deixa Veldora animado, afinal gostou do sobrenome. Então depois disso, o dragão decide chamar o protagonista de Rimuru Tempest, e ao fazer isso, a alma dele começa a se alterar de alguma forma, que deixa ele surpreso, e então Veldora pede para que ele coloque seu plano em ação, o que Rimuru aceita. Então ele usa o Predador para absorver Veldora, e faz com que o Grande Sábio comece a analisar o aprisionamento infinito. Em seguida, ele decide encontrar uma saída da caverna e ao longo do caminho começa a absorver vários objetos, e então ele entra em contato com um pequeno lago que permite a ele adquirir novas habilidades, tendo a água como seu elemento principal. Então aí o protagonista percebe que pode gerar um poderoso corte de água, e depois de alguns dias na caverna, o protagonista encontra uma grande cobra preta que mama, e percebendo que não pode escapar, ele decide usar o corte de água, que lhe permite decapitar a cobra, e lá ele decide usar a habilidade Predador para experimentar seus poderes, e após fazer isso, ele recebe as habilidades da cobra. Então o protagonista decide procurar um novo monstro para praticar, e ao encontrá-lo consegue se transformar na cobra que absorveu, o que lhe permite usar as habilidades e eliminar o monstro. Após isso, o protagonista decide lutar contra várias criaturas para ganhar seus poderes, o que lhe permite adquirir habilidades como criar vários fios existentes. Depois de alguns dias, ele consegue absorver um grande morcego que lhe permite falar após ter obtido a onda ultrassônica do monstro. E então, depois de um mês preso dentro da caverna, ele encontra uma saída que acaba sendo uma porta enorme, e nela nota que ela está sendo aberta por 3 aventureiros, e para evitar o pior decide se esconder deles. O mesmo fica surpreso por poder entender a conversa dos aventureiros, e nisso o Grande Sábio explica ao protagonista que ele pode entendê-los graças ao seu sentido mágico, que faz com que o protagonista descubra que será capaz de entender diversas criaturas, e depois disso, vemos como um dos aventureiros usa as habilidades furtivas, fazendo com que todos fiquem invisíveis ao entrar na caverna. E nesse momento, nosso Prota decide sair, indo em direção à floresta, feliz por finalmente estar livre. E uma vez fora, o protagonista começa a pensar em Veldora, e começa a ter a sensação de que ele não desapareceu completamente. Então, depois disso, ele decide continuar seu caminho neste mundo. Porém, depois de caminhar por um tempo, ele se depara com um grupo de goblins, que parecem assustados, já que perceberam que o Prota tem uma aura poderosa, então eles decidem pedir um favor a ele, e depois disso o protagonista decide ir para a Vila dos Goblins, onde se encontra com o líder deles, que revela que muitos seres mágicos têm estado ativos ultimamente, desde que Veldora havia desaparecido. Ele estava encarregado de manter a floresta segura, então após seu desaparecimento, vários monstros passaram a intimidar uns aos outros, principalmente os Goblins. Então o líder revela que dentre esses monstros estão principalmente os lobos gigantes. Então, depois de explicar a situação, o líder pede para o protagonista que os proteja, pois ele sente um grande poder vindo dele. Ao ouvir isso, o protagonista decide mudar a perspectiva do seu sentido mágico para poder se ver em terceira pessoa. E ao fazer isso, ele percebe que está emitindo uma aura poderosa, então decide escondê-la. Depois disso, o líder diz ao protagonista que muitos goblins morreram por causa dos lobos, então ele implora para que ele os pare. Então, ao ouvir isso, o protagonista pergunta ao líder o que ele receberá em troca, isso porque ele quer
manter sua posição como uma entidade poderosa. O líder diz ao protagonista que eles lhe oferecerão sua lealdade em troca de sua proteção, e ao ver isso, o protagonista começa a se lembrar do seu passado e dos seus subordinados, o que faz com que ele se sinta nostálgico, e percebe que não pode se recusar a ajudá-los, já que o protagonista é parcialmente culpado pelo desaparecimento de Veldora. Todos começam a ouvir um uivo dos lobos, que faz com que todos os goblins entrem em pânico, pois pensam que tudo está acabado. Mas então o protagonista decide sair da tenda para acalmá-los, dizendo que irá defendê-los no lugar do seu amigo Veldora. E ao ouvir isso, todos os goblins ficam felizes e se ajoelham diante dele, o que faz com que o prota se torne o líder e guardião dos goblins. Depois disso, ele decide ir visitar os goblins feridos, e uma vez lá, ele percebe que a maioria deles tem feridas muito profundas. Então nesse momento, ele decide devorar um dos goblins feridos, e após alguns segundos, o prota o cospe completamente curado e revela que usou a poção especial das ervas Hipokut ao absorver o goblin. Então quando o protagonista vê que isso funciona, ele decide curar todos os feridos. Então os outros goblins decidem agradecer, e após isso o protagonista manda que todos construam uma cerca para reforçar a defesa da aldeia. E então à noite, vemos como uma matilha de lobos aparece perto da cidade, e o líder ordena que ataquem. Mas mesmo assim, todos param quando avistam o prota, que pede que todos se afastem para o seu próprio bem. Porém o líder dos lobos decide ignorá-lo e ordena que seus seguidores ataquem. Mas nesse momento, todos são detidos pelos fios reforçados do protagonista, que impede os goblins de atacar. Então o líder dos lobos decide abocanhar o protagonista, porém ele o detém com seus fios pegajosos, e depois disso ele o decapita usando o corte de água. E nisso, o protagonista absorve o lobo para assumir sua forma e se comunicar com a matilha, e os manda fugirem. Mas naquele momento vemos como os outros lobos se renderam a ele e decidiram jurar sua lealdade, com isso dando fim à guerra dos goblins e lobos. No dia seguinte, o protagonista reúne todos os goblins e lobos e diz-lhes que a partir de agora eles viverão em pares, fazendo com que cada goblin viva ao lado de um lobo, já que o protagonista decide que todos se unam para procurar recursos. Depois disso, ele descobre que ninguém da aldeia tem nome, então ele decide dar a todos eles um nome, o que deixa eles entusiasmados. Então o prota decide nomear o líder dos goblins como Rigurt e o filho como Rigor, e depois disso ele continua nomeando todos os goblins, e no final o protagonista decide nomear os lobos. Então ele nomeia o filho do chefe anterior dos lobos como Ranga, o que faz Ranga ficar animado, mas antes que o protagonista possa continuar nomeando, ele desmaia, pois colocar nomes custa a ele muita magia. Nisso vemos como o protagonista passa 3 dias inconsciente, e quando acorda, ele percebe que Rigurt tem uma aparência completamente diferente, pois evoluiu ao receber um nome, e após isso, Ranga aparece na tenda de seu mestre, com uma nova aparência, e ao ver que ele está se sentindo bem, Ranga começa a abanar o rabo de felicidade, o que faz com que a tenda seja completamente destruída, e depois disso, o protagonista percebe que todos os goblins evoluíram, exceto o Gopta, e depois disso, ele se encontra sozinho com os lobos, e lá ele pergunta a Ranga por que todos evoluíram sem nome, ao que Ranga responde que a matilha está toda conectada. Que nome de merda! Então quando Ranga recebeu um nome, consequentemente todos evoluíram, revelando que agora eles são os Lobos da Tempestade, em homenagem ao protagonista. E então Rimuru decide se encontrar com todos. Ele lhes diz que de agora em diante eles devem seguir 3 regras: não maltratar humanos, não brigar entre si e não menosprezar outras raças. Em seguida decide atribuir tarefas a cada membro da cidade, porém o protagonista percebe que todos são ruins construindo casa e fazendo roupas. Rigurt menciona que a raça dos anões é boa com esses trabalhos, e ao ouvir isso, o protagonista decide visitar a cidade dos anões chamada do Argon. Então lá, o protagonista decide formar um pequeno grupo para procurar os anões, onde o goblin chamado Gopta será o guia para chegarem na cidade. E depois de várias horas viajando, eles decidem descansar, e o protagonista decide perguntar a Ranga se ele não o odeia, já que foi ele quem matou seu pai e ex-líder da matilha. Mas nisso Ranga menciona que ele só sente gratidão por ele, já que o protagonista poupou sua vida e lhe deu um nome. E depois disso vemos que os meninos decidem continuar sua jornada, que dura cerca de 3 dias usando os lobos. Então ao presenciar a entrada de Duargon, o protagonista decide entrar sozinho com Gopta, já que não quer chamar a atenção com um grande grupo. Então ele pede para que todos esperem por ele do lado de fora, e após isso, ele chega no último lugar da fila para entrar.
Mas então alguns caçadores de recompensa aparecem e começam a procurar problemas com eles. O protagonista então decide se transformar em um lobo para assustá-los com seus uivos. Porém, isso causa um grande desastre que os faz perceber isso. Então o protagonista fica trancado em uma cela da cidade. E lá, ele tenta explicar o que aconteceu ao guarda penitenciário. Porém, de repente, ele recebe a notícia de que um grupo foi atacado em uma mina e estão gravemente feridos, o que deixa o guarda em pânico e preocupado, já que não tem muitas poções de cura. Ao ouvir isso, o protagonista decide gerar poções suficientes para ajudar. Então o guarda decide usá-las e depois de algumas horas retorna para agradecer o protagonista pela ajuda. Então o guarda decide libertá-lo e levá-lo para o seu irmão ferreiro, chamado Kajin, que acaba por ser o melhor ferreiro de Dwargon. O protagonista então explica sua situação para Kajin, mas nisso ele lhe diz que o ministro Vesta lhe deu a ordem impossível que consiste em criar 20 espadas em apenas 5 dias. Então o protagonista decide ajudar Kajin, mas nisso ele diz que ele deve ajudar sua aldeia a fazer roupas e casas e ensinar aos goblins esse processo, e obviamente o anão aceita. Então o protagonista absorve uma espada para analisá-la e poder gerar as espadas, e com as pedras mágicas que ele coletou, o slime consegue criar 20 espadas, o que deixa Kajin e sua equipe surpresos e decidem comemorar isso, levando o protagonista em um lugar cheio de elfos que ficam entusiasmados em perceber o quão adorável o protagonista é. Ele começa a ficar feliz por se encontrar naquele lugar, e depois disso vemos como uma das elfas lhe oferece para ver seu futuro, no qual o protagonista aceita. A elfa decide usar uma bola de cristal, e nisso outra elfa propõe que o protagonista veja o futuro da pessoa com quem ele deveria estar. Então ele aceita, e nesse momento a elfa decide usar suas habilidades, onde o nosso prota acaba observando o rosto de uma garota desconhecida, que aparentemente tem descendência japonesa assim como ele. Então ele fica surpreso, mas naquele momento o ministro Vesta aparece, e dentro do local ele começa a falar mal do protagonista, considerando como um monstro vulgar, e não achando isso suficiente, ainda derrama cerveja nele. Mesmo recebendo tamanha humilhação, o protagonista fica calmo, já que ele não quer causar problemas para o seu amigo. Porém, não suportando isso, Kajin decide bater no ministro, o que faz com que todos fiquem surpresos, e o ministro Vesta decide aprisionar Kajin e seus homens, junto com o protagonista. Na prisão, Kajin pede desculpas aos seus trabalhadores e depois revela ao protagonista que Vesta era seu assistente no passado. Desde que ele ocupou uma posição de prestígio entre as tropas do rei Dwargon, Vesta decidiu culpá-lo por um acidente que cometeu. Ele se comprometeu a obter mais poder, porque sempre teve ciúmes de Kajin. Então, depois de contar isso, Kajin diz ao prota que a partir de agora trabalhará para ele. Então, ambos decidem apertar as mãos. E nisso, os seguidores de Kajin decidem trabalhar para o slime também, e os dois ficam felizes com isso. Então, logo em seguida, os anões caem no sono profundo e Rimuru permanece em silêncio. Nisso, vemos que Gopta finalmente acorda depois de ter tirado uma puta soneca. E então o protagonista pede para que ele fique na cela por mais algum tempo, afinal não quer que ele seja envolvido em um julgamento por sua causa. Então, no dia seguinte, vemos que Rimuru e os anões vão ao julgamento, de frente ao rei Dwargon chamado Gazel. E também percebemos como o advogado deles se volta contra eles, até porque foi comprado por Vesta, resultando em Kajin e os outros serem condenados ao trabalho forçado nas minas. Mas, nesse momento, Gazel decide intervir e pergunta a Kajin se ele não quer retornar para sua posição anterior entre suas tropas, o que Kajin recusa, pois quer trabalhar para o slime, e já o considera como seu novo mestre. Então, ao ouvir isso, Gazel decide exilá-lo junto com seus companheiros, algo que Kajin aceita de bom grado. Em seguida, ele repreende Vesta, que começa a chorar, percebendo que ele sempre teve inveja de Kajin. Mais tarde, vemos Kajin se despedindo do seu irmão, e em seguida, ele e seus companheiros decidem partir rumo à aldeia dos goblins junto com o protagonista. Enquanto isso, em outro lugar, vemos os aventureiros que entraram na caverna de Veldora, que receberam uma missão de sua guilda do país de Bluemont, que consiste em investigar a floresta de Jura para saber seu estado após a ausência do dragão. Mas antes dos aventureiros deixarem sua cidade, eles encontram uma garota chamada Shizu, a mesma que apareceu no futuro do nosso slime, e pergunta aos aventureiros se ela pode acompanhá-los até a floresta de Jura, o que eles aceitam sem nenhum problema. Por outro lado, vemos nosso prota cultivando mais uma terra em sua aldeia, onde todos os goblins constroem casas com a ajuda dos anões. Então, nos é revelado que várias aldeias dos goblins das proximidades se juntaram a ele, fazendo com que Rimuru se veja na obrigação de nomear todos eles. Logo em seguida, Rigor aparece na frente de seu mestre e menciona que 4 aventureiros foram vistos na floresta. E lá vemos eles fugindo de vários monstros. Nesse instante, Shizu revela que ela tem habilidades de fogo e as usa para derrotar os monstros.
Nesse momento, vemos como nosso slime aparece na frente de todos os aventureiros e fica surpreso ao vê-la tão cedo, então decide recebê-los em sua aldeia, onde ele ouve a missão dos aventureiros e os convida para ficar na aldeia e descansarem. Em seguida, ele se encontra sozinho com Shizu, onde confirma que ela veio do Japão. Ela revela que foi convocada por um Lorde Demônio há muito tempo. Ouvindo isso, Rimuru decide usar uma nova habilidade em Shizu, lhe mostrando parte das suas memórias. Então ali, Shizu pôde ver como o Japão ficou na atualidade, o que a deixou bastante surpresa. Mas naquele momento, Shizu começa a se sentir mal, o que faz Rimuru cancelar sua habilidade. Em seguida, Kaji interrompe a conversa para conversar com Rimuru. Então ele se despede dela, onde ela começa a lembrar do seu passado. E ela começa a se lembrar do seu passado, onde ela se encontrava em uma zona infestada pela guerra, mas naquele momento ela foi convocada pelo Lorde Demônio chamado Leon. Coisa de nerd, que decide usar uma criatura elemental de fogo chamada Ifrit para que ele viva dentro de seu corpo. Então a partir desse momento ele começa a assumir o controle de Shizu de vez em quando. Depois de alguns anos, vemos que Shizu finalmente fez a primeira amizade, onde resgataram uma pequena criatura. No entanto, ambos são assassinados quando ela perde o controle de Ifrit, a deixando em completo desespero. Depois dessa lembrança, vemos como ela já está preparada para continuar sua viagem. Rimuru diz que ela pode ficar por mais tempo, mas Shizu menciona que quer encontrar Leon, então o Prota diz que ela pode visitá-los sempre que quiser. Em seguida, vemos Shizu se preparando para sair da aldeia, mas nesse momento, ela começa a perder o controle novamente, o que faz com que Ifrit acorde e assuma o controle de seu corpo, o que de certa forma deixa todos maravilhados. Nesse instante, Rimuru pede estritamente para Rigor para evacuar todo mundo, já que ele não quer que ninguém seja ferido, e nisso vemos como Ifrit invoca vários demônios que ele envia para criar um grande caos na aldeia, e testemunhando isso, os 3 aventureiros decidem lutar ao lado do Slime, já que também querem salvar Shizu. Então eles começam a lutar contra os demônios de Ifrit. Sendo assim, Rimuru decide invocar Ranga para que ele o ajude a se esquivar dos ataques do elemental. Depois disso, Rimuru absorve uma habilidade da feiticeira dos aventureiros chamada Eren, para usar contra os demônios e derrotá-los com facilidade. Mas nisso, um deles se autodestrói, fazendo com que os aventureiros recebam um grande dano. Ao ver isso, Rimuru pede para Ranga levá-los para um lugar seguro, deixando ele sozinho para lutar contra Ifrit, que usa uma habilidade para multiplicar-se e assim cercar seu oponente, mas Rimuru usa uma nova skill, com a qual elimina todos os clones com muita facilidade. Nisso, Ifrit cria um poderoso círculo de fogo para atacar Rimuru, deixando todos ao redor surpresos. No entanto, vemos que Rimuru está são e salvo, isso porque tem resistência a altas temperaturas. Nisso, Ifrit baixa a guarda e decide sair, mas acaba sendo pego pelos fios arcanos criados por Rimuru, o que o deixa surpreso, e o círculo de fogo é facilmente destruído pelo slime. Ifrit tenta destruir os fios com suas chamas, no entanto, acaba falhando, então tenta eliminar o Prota, mas ele consegue resistir aos seus ataques, e depois disso, Rimuru usa sua habilidade Predador para devorar Ifrit, que é enviado para o seu estômago, onde se encontra com Veldora, deixando o espírito surpreso ao vê-lo. No dia seguinte, vemos que Rimuru se encontra sozinho com Shizu, que decide contar a ele sobre o seu passado depois de ser convocada por Leon. No passado, Leon deixou seu castelo sob sua proteção, mas um certo dia, a heroína que aprisionou Veldora no passado apareceu. Shizu decidiu lutar contra ela para expulsá-la, porém a heroína consegue derrotá-la com muita facilidade e decidiu conversar com Shizu para conhecer sua história. Shizu se abriu com ela, então a mulher decidiu aceitar Shizu como sua discípula para que ela possa controlar Ifrit, sendo essa a razão pela qual Shizu tem uma máscara semelhante à da heroína. Mas depois de um tempo viajando com ela, a heroína simplesmente desapareceu, fazendo com que ela começasse a viajar sozinha, onde ela conheceu várias crianças que vieram de outros mundos e se tornaram seus alunos. Mas depois disso, ela começou a ter problemas para suprimir a vontade de Ifrit. Por causa disso, ela decidiu começar uma viagem para encontrar Leon. Então, após contar sua história, ela pede um favor a Rimuru como seu último pedido, pois já que perdeu Ifrit, ela está perto do seu fim. E percebendo isso, Rimuru aceita o seu favor. Ela então pede para que ele a absorva, para que ela possa descansar dentro dele. Então, depois de pensar um pouco sobre isso, Rimuru aceita sua proposta, mas antes de fazer isso, ele pergunta o que ela queria dizer a Leon, ao que ela responde que desejava que ele reconhecesse sua existência e também queria que seus estudantes retornassem para seus mundos. Após ouvir isso, nosso prota promete que vai encontrar Leon para que ele escute seus últimos desejos, e em seguida, Rimuru decide absorvê-la.
Em seguida, os aventureiros, Rigor e Hanga vão visitar Rimuro, onde percebem que Rimuro agora possui uma forma humana, com um rosto semelhante ao de Shizu, o que acaba por deixar todos surpresos. Em seguida, ele conta aos aventureiros a história que aconteceu com Shizu, o que os deixam tristes, mas mesmo assim eles decidem continuar sua viagem, já que eles devem relatar suas descobertas para a guilda de Bluemont, alegando a Rimuro que vão falar bem dele e da sua aldeia, para que saibam que eles não são uma ameaça para as nações. Como agradecimento, Rimuro decide dar-lhes novas armaduras para que eles tenham melhor proteção. Então eles agradecem ao Slime e por fim decidem seguir seus caminhos. Depois disso, Rimuro faz uma sepultura para Shizu e decide encontrar informações sobre os estudantes dela e do Lorde Demônio Leon. Depois de alguns dias, vemos como Rimuro continua com a construção de sua aldeia, onde observa que todos estão progredindo sem que ele tenha que dar ordens, o que deixa o Slime feliz ao ver que a aldeia começou a tomar uma boa forma. Em seguida, ele entra em uma tenda e cospe a máscara de Shizu, que ele estava reparando, e decide cuidar dessa máscara como se fosse uma recordação dela. Depois disso, ele se transforma em sua forma humana para experimentar seu novo corpo, e em alguns minutos, ele nota que obteve alguns dos poderes de Ifrit, então ele decide criar um clone dele para testar seus poderes, e nisso, percebe que pode modificar seu corpo de acordo com sua vontade. Em seguida, Rigurd aparece para visitar e fazer o relatório do progresso da aldeia, e pergunta a seu mestre se ele vai comer junto com eles agora que possui um corpo humano, o que o deixa muito animado. Então aí eles decidem preparar um banquete para aquela noite. Ele então se reúne com Rigor e seu grupo que estão se preparando para ir caçar, e o Prota anuncia que eles terão uma festa à noite. Rigor comenta que ultimamente tem havido mais movimento de bestas mágicas, fazendo Rimuro se perguntar se está acontecendo algo estranho na floresta. Sendo assim, ele invoca Hanga para acompanhar o grupo de caça e lhe avisar se algo de ruim acontecer. Após isso, Rimuro visita a caverna onde Veldora estava para testar suas habilidades como humano e aprende a usar sua nova habilidade chamada Fogo Negro. E testemunhando isso, ele percebe que deve ter cuidado com seu novo poder, pois poderia machucar alguém no processo. Por isso ele decide colocar a máscara de Shizu, que consegue ajudá-la a esconder seu poder e camuflá-la como a aura de um humano normal. Então ele decide usar a máscara quando for a um novo reino. De repente ele recebe uma mensagem de Hanga dizendo que estão em perigo. Rimuro então deixa a caverna para ajudar seus amigos e quando chega, se encontra com 6 poderosos ogros que estão machucando o grupo de caça. Então Rimuro cura os goblins e diz para Rigor que cuidará do resto. Em seguida, Rimuro tenta conversar com os ogros para evitar brigas, no entanto, seu líder se recusa a fazer isso, confundindo o Prota com um inimigo, já que a máscara dele é semelhante à de um grupo de criaturas que trabalham para um Lorde Demônio que destruiu a vila dos ogros. Então os ogros decidem iniciar o ataque. Rimuro evita o primeiro golpe com facilidade, e em seguida derruba os ogros usando magia paralisante. Na próxima, usa seus fios de aço para capturá-la. Ao ver isso, um dos ogros tenta golpeá-lo, no entanto, ele interrompe o ataque facilmente e depois o deixa inconsciente com um golpe. Vendo isso, o líder deles pergunta ao nosso herói se ele pertence aos orcs, já que foram eles quem atacaram sua aldeia com a ajuda dos mascarados. Rimuro tenta fazê-lo entender que ele não é culpado, mas independente disso o líder ignora e usa magia de fogo para acabar com ele. Mas nisso ele observa como Rimuro simplesmente atravessa a barreira sem nenhum ferimento, até porque ele é imune a fogo. Rimuro então decide tirar sua máscara para mostrar seus poderes, já que ele quer fazer os ogros recuar de medo. Ele atira fogo negro em direção ao céu, deixando os ogros maravilhados ao testemunhar tamanho poder. Porém, o líder decide continuar lutando, o que faz o plano de Rimuro ir por água abaixo. Mas naquele momento, a irmã mais nova do líder pede para ele parar, pois percebeu que ele não é uma má pessoa, alegando que ele não tem nada a ver com a destruição de sua aldeia, e vendo o líder se acalmar, Rimuro decide desfazer seu poder e revela sua verdadeira forma de slime, e entrega a máscara de Shizu para o líder confirmar seu formato. E depois de observá-la, percebe que Rimuro disse a verdade, então pede desculpas pelos problemas causados, o que Rimuro aceita sem nenhum problema e decide convidá-los para sua aldeia, para que possam explicar exatamente o que aconteceu, e ao ouvir isso, os ogros se surpreendem, já que até pouco tempo atrás eles estavam tentando acabar com ele. No entanto, Rimuro diz para não se preocuparem com isso, até porque ninguém morreu por causa desse conflito, então os ogros decidem aceitar a proposta dele. Após isso, todos voltam para a aldeia, e ao longo do caminho, Rimuro pergunta
pergunta aos ogros se eles têm nomes, mas eles respondem que não. À noite, vemos como o começo da festa estava meio tensa, pois Rimuru estava experimentando comida pela primeira vez naquele mundo, deixando muito feliz porque havia esquecido a sensação de comer. Então os goblins ficam felizes ao ver que seu mestre está muito contente, o que faz com que a festa continue. Enquanto isso, os ogros começam a falar sobre o ataque à sua aldeia, que foi realizado pelo exército de orcs e que receberam a ajuda de um grupo de demônios mascarados. Rimuru percebe a tristeza do líder dos ogros e pergunta se ele tem algum plano, a qual ele responde que não. Sendo assim, Rimuru pergunta se ele não quer ser seu subordinado, pois sabe que provavelmente um Lorde Demônio esteja por trás do seu exército de orcs, sendo esse o motivo para ele querer proteger a floresta de Jura, e diz para o ogro que eles precisam de mais aliados. Então o líder diz que vai pensar na proposta, então vai para o bosque pensar em uma resposta. No dia seguinte, ele se junta a Rimuru, alegando que deseja aceitar sua proposta e estar ao seu serviço, aceitando que ainda é muito fraco para manter seus homens seguros sozinho. Percebendo isso, Rimuru decide aceitar os ogros em sua aldeia, e então reúne todos para dar um nome a cada um deles e provar que são seus subordinados, o que faz os ogros ficarem surpresos, e assim que os nomeia, Rimuru desmaia por mais 3 dias. Quando acordou, observou que todos os ogros mudaram de aparência, o que o deixa surpreso, e nisso ele é recebido pelo líder dos ogros, que agora se chama Benimaru, e está muito mais forte. E então nos é apresentado os outros ogros, que agora são Kijins. Shuna é a princesa e também a irmã de Benimaru, Shion, a nova secretária de Rimuru, Hakurou, o velho, Souei, o ninja, e Kuro, o tiozão artesão, deixando o Prota feliz por tê-los ao seu lado. Por outro lado, vemos o exército de orcs avançando na floresta, enquanto são observados por um grupo de homens largatos que decidem informar o seu rei sobre isso, e ao ficar sabendo, o rei largato começa a se preocupar, pois sabe que o exército de orcs está sendo liderado por uma criatura chamada Lorde Orc, que é capaz de controlar um grande exército e espalhar sua fome, sendo esta a razão pela qual os orcs estão devorando tudo em seu caminho. Então, o rei largato decide chamar seu filho Gabiru, que é o único homem largato que possui um nome. Então o rei pede para que ele visite a aldeia vizinha para encontrar aliados, pois só assim conseguirão parar os orcs, e Gabiru aceita. Gabiru-sama. Gabiru é muito foda. Enquanto isso, Hakurou se encontra treinando vários goblins, e Rimuru se surpreende ao ver que ele é tão rigoroso como o mestre. Benimaru fala com Rimuru sobre o Lorde Orc, mencionando que o líder dos sujeitos mascarados se chama Gelmund, uma criatura que tem nomeado vários monstros na floresta, e conta que Gelmund provavelmente deu o nome ao Lorde Orc, o que faz com que Rimuru se pergunte quais são os objetivos desse Gelmund. Mas nesse momento, Souei interrompe a conversa e informa que um grupo de homens lagartos se encontram nas proximidades, mencionando que eles chegarão na aldeia em um dia para negociar. Então Rimuru decide ficar atento à chegada dos lagartos, lagartixas, criaturas escamosas. Porra, vão virar bolsa! Caraca, vai virar minha jaqueta, mano. Vemos como a aldeia progrediu constantemente graças à habilidade dos ogros, deixando o Slime feliz por ter mais aliados. Depois disso, o Prota é levado para a sala de jantar, onde Shion decide preparar algo para ele comer, mas Rimuru notou que todos os seus companheiros começaram a ficar nervosos, então pergunta a todos se eles também querem comer. No entanto, eles rejeitam a oferta, e ele logo percebe que Shion não sabe cozinhar. Ela lhe entrega um prato que veio de lá sabe onde, mas não foi da cozinha, o que faz com que ele fique nervoso. Sem saídas, ele pede ajuda ao Grande Sábio para escapar dessa situação, ao que o Grande Sábio diz para que ele mova a colher para a direita. Rimuru decide fazer o que lhe foi aconselhado, e ao fazer isso, fez Gobta receber uma colherada da comida de Shion, fazendo ele cair completamente inconsciente no chão. Ao testemunhar isso, Shion se surpreende, e Rimuru diz que de agora em diante, toda a comida que ela fizer deve passar primeiro por Benimaru, para evitar mais problemas. Porra, cozinha mal pra caralho, parece eu. Por outro lado, vemos como Gabiru negociou com diversas aldeias da floresta de Jura, e seus seguidores E seus seguidores elogiam suas habilidades de comunicação, que faz com que Gabiru ganhe mais confiança e pense que pode se tornar um rei. Então decide ir para a aldeia dos goblins, da qual tanto ouviu falar. Depois de algumas horas, Gabiru e seus companheiros se reúnem com Rimuru e seus seguidores, onde Gabiru começa a mostrar sua falsa grandeza, o que deixa Rimuru confuso. Então Gabiru propõe que o Slime se torne um de seus seguidores, pois se fizer isso, ele defenderá todos dos ataques dos orcs. No entanto, Rimuru observa que Gabiru é bastante
extremamente incompetente, então nisso decide fazer um duelo com Gabiru, onde o Slime diz que se ele derrotar Gobta, vai considerar sua proposta, e diz a Gobta que se ele perder, vai fazê-lo comer a comida de Xion mais uma vez. Ao ouvir isso, ele decide lutar seriamente, e nisso usa sua nova técnica, conhecida como movimento nas sombras, assim fazendo um ataque surpresa em Gabiru, o deixando inconsciente com um único golpe, deixando todos surpresos ao ver o quão forte Gobta se tornou. Então Rimuru diz aos homens lagartos que eles não serão seus seguidores, o que faz com que eles fujam com o rabo entre as pernas. Depois desse conflito, Rimuru organiza uma reunião para conversar sobre o possível ataque dos orcs. Então Souei começa a oferecer todas as informações que foram coletadas, mas a reunião é interrompida pela dríade chamada Train, que acaba por ser a guardiã da floresta, e conta ao nosso herói que veio lhe pedir um favor, que consiste em derrotar o Lord Orc, pois ele está trazendo o desequilíbrio da floresta. Em seguida ela conta a ele sobre a habilidade única do Lord Orc, chamada Faminto, que faz com que ele e seus seguidores devorem tudo em seu caminho para ganhar substância, pois isso lhes permite consumir a força e as habilidades de suas vítimas, alegando que o faminto é semelhante à sua habilidade predador. Então ela confirma que Gelmund está por trás de tudo isso, mas por sua vez está seguindo sob ordens de um Lorde Demônio. Depois de receber todas essas informações, Rimuru decide aceitar o pedido de Train e todos apoiam sua decisão. Então menciona que deveriam considerar uma aliança com os Homens Lagartos, por isso decide enviar Souei para falar com o rei deles. Depois de um tempo, Souei aparece na frente do Rei dos Lagartos, que conta sobre a aliança proposta por seu mestre. De repente, o soldado lagarto começa a zombar de Rimuru por não saber nada sobre ele, então Souei ameaça decapitá-lo usando seus fios. Então o Rei Lagarto se desculpa em nome de seu soldado, pois considera que a aliança possa ser benéfica para ambos os lados. Então Souei decide poupar a vida do soldado lagarto. O rei diz que aceitará a aliança com a condição de que Rimuru apareça diante dele para conhecê-lo. Souei aceita a condição, afirmando ao rei que fará os preparativos, mencionando que em uma semana ele verá seu mestre naquele mesmo lugar. Só pede para que eles tentem não entrar em batalha até então. Sendo assim, decide se retirar. O Rei Lagarto se alegra com essa notícia, então reúne todos os soldados para falar sobre a aliança e pede a todos para que contenham os orcs apenas por uma semana, e os soldados aceitam. 4 dias depois, vemos como os Homens Lagartos seguem as ordens do seu rei. No entanto, eles começam a perder as forças e começam a se perguntar se conseguirão resistir até que a ajuda chegue. Mas nesse momento vemos que Gabiru retorna à base dos Homens Lagarto e encontra seu pai, a quem ele pergunta do porquê ele não fez um contra-ataque contra os orcs. A qual o rei responde contando a ele sobre a aliança com o protagonista, mas Gabiru está decepcionado com as decisões de seu pai, então ele decide tomar o trono à força com seus seguidores. Então Gabiru ordena que seu pai seja preso. Depois disso, ele organiza um contra-ataque contra os orcs dentro de um pântano, já que o considera como um estorvo, o que o deixa em choque, e naquele momento, Gelmund decide eliminar Gabiru, usando nele um ataque mágico para usá-lo como alimento para Geld. Mas ao testemunhar isso, os subordinados de Gabiru decidem intervir para protegê-lo, e ao vê-los no chão, Gabiru começa a chorar por seus companheiros. Gelmund decide atirar novamente, mas nesse momento, Rimuru aparece e para o ataque de Gelmund com muita facilidade, e entrega várias poções de cura para Gabiru, para salvar seus amigos. Então ele começa a usá-las imediatamente, conseguindo assim curar todos os seus homens no processo. Após isso, Rimuru decide prender Gelmund com seus fios e começa a bater nele, e percebe que o mascarado não é tão forte quanto parecia. Rimuru derruba com muita facilidade, e nesse momento, Gelmund decide ir em direção a Geld, a quem ele ordena que mate o Slime, mas naquele momento, Geld acaba cortando sua cabeça, o que deixa todos surpresos, e naquele momento ele decide devorá-lo, o que faz com que ele evolua para uma classe chamada Orc do Desastre, que faz com que ele se torne um Lorde Demônio devido ao seu poder. E ao presenciar isso, Rimuru percebe que ele deve acabar com ele, porque se não o fizer, ele causará um grande desastre. Entendeu o trocadilho? Entendeu? Mas nisso, os Kijins decidem lutar contra Geld, e Hakurou usa sua espada para decapitá-lo. Porém, Geld revela que é capaz de se regenerar de ataques mortais. Mas naquele momento, Souei o prende em uma prisão de fios, permitindo que Benimaru o incinere, e Rango o atinge com um raio mágico. Mas Geld sobrevive a todos os ataques, o que deixa Rimuru espantado.
um orc decidiu oferecer seu corpo a Geld, então Geld começa a devorá-lo, o que lhe permite recuperar suas forças novamente. Então Geld tenta revidar o ataque, porém Rimuru impede e diz aos Kijins que ele se encarregará do resto. Então ele se aproxima de Geld e decide tentar sua nova técnica chamada Grande Sábio, que é muito foda essa técnica, que ativa um modo de batalha automático de Rimuru, permitindo assim que o Grande Sábio assuma o controle de seu corpo para lutar melhor. E assim conseguir lutar um combate de corpo a corpo contra Geld, que fica surpreso, mas mesmo assim ele decide continuar lutando contra o Slime, e depois de alguns minutos consegue pegá-lo com sua mão. Então Rimuru ativa o Círculo de Fogo para atacar Geld, porém ele revela que fogo não o machuca. Então Rimuru decide assumir o controle de seu corpo novamente e se transforma em um Slime para devorar Geld, que tenta evitar que Rimuru acabe com ele, porém o Slime se mostra muito superior, o que lhe permite devorar Geld. Nesse momento, Rimuru consegue ver o passado de Geld após devorá-lo, onde observa que seu povo estava morrendo de fome, então ele decidiu viajar até a floresta de Jura para procurar comida, pois descobriu que Veldora não os protegia mais. Mas depois de vários dias de viagem, ele caiu completamente exausto por não ter comido nada. Porém, Geld é salvo por Gelmud, que lhe deu um nome naquele momento e lhe ofereceu comida. E após esse flashback, ele diz ao protagonista que não pode morrer, porque se fizer isso, seus pecados recairão sobre seu povo. Mas naquele momento, Rimuru diz a ele que carregará seus pecados para que assim ele possa descansar em paz dentro dele. Ao fazer isso, vemos como os efeitos da habilidade Faminto desaparecem, o que faz com que a Guerra do Pântano termine, e o grupo de Rimuru começa a comemorar sua vitória, e por outro lado, os orcs se sentem aliviados ao ver que seu líder poderá descansar em paz. Depois disso, Rimuru se reúne com os Kijins, dizendo que agora eles estão livres para fazer o que quiserem, mas nisso, Benimaru pede a ele que aceite sua lealdade, alegando que todos se sentem sortudos por terem o conhecido. Então, ao ouvir isso, Rimuru decide aceitá-los oficialmente como os seus seguidores. No dia seguinte, Rimuru se encontra com os Homens Lagartos, os Orcs e Trini para discutir o conflito atual. Rimuru revela que não vai acusar os Orcs de nenhum crime, já que ele fez uma promessa com Geld, e sabe que tudo aconteceu por causa da fome. Então, depois de ouvir isso, os Orcs ficam maravilhados. Rimuru conta a todos que tem um plano, que consiste em que todas as raças da Floresta de Jura formem uma grande aliança, dizendo que decidiu aceitar os Orcs em seu grupo. Todos na reunião concordam com Rimuru, então Trini o reconhece como líder da Floresta de Jura e da Aliança. Então todos decidem mostrar lealdade a ele, e ele diz que a partir de agora conta com todos eles. Depois disso, Rimuru decide se encontrar sozinho com o líder dos Orcs, que acaba por ser filho de Geld, e lhe concede o mesmo nome que seu pai para que herde seus desejos, e ele lhe agradece. E depois disso, Rimuru passou os últimos 10 dias nomeando os 150 mil Orcs, e ficou inconsciente por um tempo. Ele também deu o nome de Abiru ao rei dos Homens Lagartos, que decidiu por exilar seu filho por tê-lo traído. No entanto, ele lhe dá seu tridente antes de partir, o que faz Gabiru cair em lágrimas. Após isso, ele se encontra com seus subordinados, que decidem segui-lo. Depois de 3 meses, vemos como a aldeia de Rimuru avançou graças aos orcs, onde Rimuru percebe que conseguirá construir um lugar cheio de paz. Mas naquele momento, Souei aparece na sua frente e revela que centenas de cavaleiros estão se aproximando. Então Rimuru decide ir até a entrada da vila com seus homens, e lá ele percebe que os cavaleiros são liderados por Gazel. Então Kaijin se surpreende e decide recebê-lo com muito respeito. Nisso, Gazel revela que veio conhecer Rimuru, pois soube da morte do Lorde Orc e da aliança dos monstros da floresta, e está ali para saber se ele e sua aldeia não são uma ameaça para os demais. Nisso, decide desafiá-lo para um duelo, o que Rimuru aceita de bom grado. Gazel diz a Rimuru que ele vencerá se ele conseguir defender de todos os seus ataques. Nesse momento, Trini aparece como testemunha do duelo. Assim começa o duelo entre Rimuru e Gazel, que se mostra um grande espadachim. Porém, o Slime consegue parar cada um de seus ataques, já que vem treinando. Então Rimuru consegue passar no teste, e nesse momento nos é revelado que Hakurou já foi o mestre de Gazel, sendo esse o motivo pelo qual Rimuru reconheceu seu estilo tão rapidamente. E após eles terem um encontro formal, eles decidem formar uma aliança entre Dwargon e a Floresta de Jura, e lá decidem dar à floresta o nome de Federação Tempest, e Rigor decide nomear a capital como Cidade Rimuru.
Rimuru, o que todos aceitam, e Rimuru forma um tratado oficial com Gazel. 2 dias depois, Gazel visita Rimuru novamente, trazendo Vesta para trabalhar para ele, já que Gazel não pode tê-la ao seu serviço. Vesta então decide pedir desculpas a Rimuru e Kajin. Em seguida, ele pede ao Slime para que lhe permita trabalhar para ele, o que Rimuru aceita depois de ver que Kajin concorda com isso, fazendo com que Vesta se torne o primeiro pesquisador da Federação. Depois disso, Rimuru nota que Gabiru e seus homens chegaram na cidade para lhe oferecer seus serviços. E nisso, a irmã de Gabiru aparece, pois foi enviada pelo rei Abiru para conseguir mais experiência. Então Rimuru também decide aceitar os homens lagartos. Então decide dar nome a todos eles, onde descobre que nomes podem ser substituídos, e Gabiru consegue evoluir, recebendo o mesmo nome. Ele nota que alguns homens lagartos assumiram a forma humana após evoluir, pois a irmã de Gabiru ganhou essa forma ao receber o nome Sokka. E nisso, ele decide deixar Sokka e seus demais subordinados aos cuidados de Souei, que decide que vai treiná-los. Em outro lugar, vemos que Clayman se encontra com vários Lords Demônios e estão falando sobre nosso prota. A Lorde Demônio Milin está interessada nele, então decide ir visitá-lo na floresta, o que faz com que Rimuru sinta um enorme poder mágico, então ele decide deixar a cidade. Uma vez fora, Rimuru conhece Milin, que lhe diz que veio se apresentar, o que deixa ele um pouco surpreso ao ouvir isso. Mas naquele momento, os Kijins apareceram para atacar Milin, por considerarem ela uma grande ameaça, o que deixa Milin irritada, e Hanga tenta levar seu mestre para um lugar seguro. Porém, ele volta para curá-los e pede para que todos recuem. Então ele percebe que Milin está muito confiante devido ao seu poder, então ele usa isso ao seu favor. Rimuru invoca um pouco de mel e a convence a se tornarem amigos. Milin aceita e conta a ele que quer conhecer sua aldeia, então ele é forçado a levá-la até sua cidade, onde a apresenta a todos os moradores, que ficam surpresos ao ver que é a Lorde Demônio Milin Nava, e pede para que todos a tratem bem, pois a partir de agora ela será uma nova aliada, o que deixa os aldeões felizes por ter alguém tão poderoso como aliado. Então, em uma mudança de cena, vemos o mestre da guilda de Bluemont, chamado Fuse, que se encontra conversando sobre Rimuru com um homem, e aí Fuse menciona que ainda não sabe se o líder da floresta pode ser perigoso, então ele decide visitá-lo para julgá-lo por conta própria. Depois disso, ele encontra com os 3 aventureiros de Bluemont, com quem decide partir para a Federação Tempest. E por outro lado, Rimuru se encontra no laboratório de Vesta, que lhe revela que foi capaz de replicar as poções de Rimuru, que o parabeniza e menciona que ele deveria utilizar as poções para comercializar em outras nações, o que faz com que Rimuru tenha uma ideia muito boa. Mas naquele momento a conversa é interrompida por uma grande explosão na cidade. Então Rimuru decide ir para ver o que está acontecendo. E nisso ele observa como Milin derrotou o rei animal chamado Fóbio, que apareceu com seus homens em nome do Lorde Carrion para investigar os monstros da cidade. Porém, ele machucou Rigurd por ser tão impulsivo, sendo essa a razão pela qual Milin decidiu agir e nocauteá-lo. Ao saber disso, Rimuru repreende Milin por ser tão impulsiva, e então ele decide levar Fóbio para conversar com ele. Mas uma vez na reunião, Fóbio começa a menosprezar Rimuru, o que deixa todos os seus seguidores furiosos. Porém, Rimuru os acalma e pede explicações a Fóbio, que conta que ele veio em nome de Carrion, depois de saber que o protagonista derrotou o Lord York. Ao saber disso, Rimuru decide deixá-lo ir, mas primeiro, ele diz a ele que se Carrion quiser conversar com ele, deveria notificá-lo primeiro. Enquanto isso, vemos Fuse e os aventureiros na floresta, que se encontra com um grupo de investigadores de Falmouth, que são liderados pelo guerreiro chamado Yon, que também quer conversar com Rimuru. Yon decide proteger Fuse e os outros dos vários monstros, mas então Gobta aparece do lado de Caval para derrotar os monstros e usá-los como comida, e depois disso, vemos como Fuse e Yon se encontram com Rimuru, que decide aparecer diante deles, e depois de conversar um pouco, ele decide fazer o contrato com Yon, para que ele diga que derrotou o Lord York, e que eles só ajudaram, porque assim a Federação poderá ter a imagem melhor perante o mundo. Ele aceita, e por outro lado, Fuse descobre que Rimuru formou uma aliança com Duargon, pois reconhece Vesta, que começa a falar com ele sobre o protagonista, o que deixa Fuse surpreso ao ouvir isso e começa a ver o Slime de forma diferente. E então, Rimuru consegue ter uma imagem melhor diante o reino de Bluemont. Então na floresta, Fóbio está com muita raiva, já que foi ridicularizado por Milin por causa do seu grande poder, que faz com que ele tenha o desejo de se vingar dela de alguma forma. Nesse momento aparecem alguns indivíduos mascarados chamados Footman, que revelam pertencer ao grupo chamado Aliança dos Alerquins Moderados, ao qual Gelmond pertencia, já que estava sob comando de Clayman. E então dizem a Fóbio que podem ajudá-la a se vingar de Milin, já que planejam ajudá-la a se tornar um Lorde Demônio, o que deixa Fóbio surpreso.
isso. E naquele momento, Footman conta a Phobio sobre a criatura chamada Caríbides, que possui um poder enorme e agora está prestes a reviver novamente. Então Footman diz que ele pode obter esse poder e se vingar, e ao ouvir isso, Phobio decide aceitar a proposta dos Alerquins. Ele decide ir até o local onde Caríbides está selado, e depois de caminhar um pouco, Phobio chega à caverna da criatura, e ali Footman revela que ele deve dar seu corpo a Caríbides para que ele possa reviver e dar-lhe o poder necessário para se vingar. Então ele fica surpreso ao saber que será o recipiente de Caríbides, mas depois de pensar sobre isso um pouco, ele aceita ser o recipiente. Otário do caralho, meu Deus. Então, naquele momento, Phobio entra sozinho na caverna, que faz com que os Alerquins comecem a rir por ter cumprido seu objetivo. Por outro lado, vemos como Rimuru continua com seus deveres como líder da cidade, porém, ele e seus seguidores começam a sentir uma presença familiar, que faz com que seus subordinados fiquem em guarda. Nesse momento, vemos como surge uma tríade chamada Tria, que revela-se a irmã mais nova de Train, e conta que apareceu em sua cidade por uma emergência, e nesse momento, ela diz que a calamidade chamada Caríbides reviveu, e que ela tem uma violência semelhante à de um Lorde Demônio. E então, Tria menciona que Train tentou detê-lo junto com as outras Tríades, porém, elas não puderam detê-lo. Tria diz a Rimuru que a criatura está indo em direção à Federação, sendo esta a razão pela qual Tria decidiu avisá-lo, já que ele deve preparar uma boa estratégia para lutar no ar contra Caríbides, e ao ouvir isso, o protagonista decide reunir seus guerreiros para que eles possam ouvir Tria, que revela que Caríbides nasceu de uma nuvem mágica criada por Veldora, o que torna ele de alguma maneira seu filho. Ao ouvir isso, Rimuru fica surpreso, questionando que talvez sejam parentes. Enquanto Tria menciona que Caríbides está acompanhado por 13 tubarões voadores que o protegem de qualquer inimigo e menciona que a situação é bastante negativa. Milin decide intervir e menciona que ela poderia derrotá-los sozinha, mas Xion a interrompe e diz que este é o problema da cidade, então eles deveriam cuidar disso sem a ajuda dela. Ao ouvir isso, Milin fica desanimada e por outro lado, Rimuru decide fazer os preparativos para derrotar Caríbides. No dia seguinte, vemos como Rimuru e seus homens se prepararam para receber a calamidade que se aproxima com seus monstros. Assim, Rimuru ordena seus subordinados a atacarem os tubarões voadores, então vemos como Benimaru e os outros começam a lutar. Geld e Gabiru começam a cooperar para derrotarem os tubarões, enquanto isso, Rimuru decide permanecer observando a batalha à distância, mas então vemos que Milin aparece atrás dele, fazendo com que ele a repreenda, pois ele pediu para que ela ficasse na cidade. Ao ouvir isso, ela diz que estava entediada, então decidiu vir para a luta. Então seu super amigo decide permitir que ela fique, e depois disso, vemos como Soei e seus subordinados entram na luta, conseguindo derrotar vários tubarões. Sendo assim, Xion decide juntar forças com Hanga para derrotar mais inimigos, fazendo com que todos os tubarões voadores sejam derrotados. Naquele momento, todos decidiram se concentrar em atacar Caríbides, porém ele conseguiu resistir a todos os ataques facilmente. Então depois disso, Caríbides libera milhares de escamas que usa para atacar os subordinados de Rimuru, que passam a ter desvantagens na luta. Então nesse momento ele decide intervir para proteger todos eles. Rimuru se aproxima de Caríbides enquanto se esquiva de seus ataques, e nisso começa a analisar o corpo dele para encontrar uma fraqueza, e ao mesmo tempo começa a atacá-lo de cima. Seus subordinados decidem aproveitar essa oportunidade para atacar de baixo, mas após várias horas de luta, o protagonista percebe que Caríbides ainda está ileso, o fazendo se perguntar o que deveria fazer. Porém, Rimuru começa a perceber que Caríbides está tentando lhe contar algo, então aí Rimuru decide analisar com um grande sábio, e depois disso percebe que o objetivo de Caríbides sempre foi Milin, então decide se comunicar com ela e falar com ela sobre isso. Nisso Milin percebe que Phobio é o recipiente de Caríbides, e sabendo que ele nunca foi um objetivo, Rimuru decide confiar o resto a Milin, que usa seu enorme poder e assim consegue eliminar Caríbides facilmente e libertar Phobio. Depois disso, Rimuru decide curá-lo, e aí Phobio pede desculpas a todos, já que foi manipulado pelos Alerquins. Então lá, ele decide falar sobre eles com Rimuru e os demais, e após isso o Lorde Demônio Carrion aparece e ele golpeia Phobio, o deixando inconsciente. Carrion pede desculpas a Rimuru pelos problemas causados por seu subordinado e promete nunca atacar
atacar a Federação, o que faz com que Rimuru se tranquilize, e depois disso, Carrion decide se retirar com seu subordinado. Então, nesse momento, Rimuru decide retornar à cidade com os demais, e uma vez na cidade, todos decidem fazer uma grande festa para que todas as raças da Federação comemorem juntos. Por outro lado, vemos como Rimuru toma banho com as meninas, então lá ele aproveita para agradecer Milin pela ajuda, o que a deixa feliz ouvindo essas palavras, mas depois disso Milin menciona que ela terá que deixar a cidade, pois deve cumprir suas responsabilidades como Lorde Demônio, e nesse momento Milin se despede do protagonista e também das meninas para ir de encontro aos outros Lordes Demônios. Depois disso, Rimuru decide descansar, mas nesse momento ele começa a ter uma visão dos alunos de Shizu, que faz do Slime começar a chorar inconscientemente, já que consegue sentir o lamento da garota. Então naquele momento, Rimuru decide procurar aquelas crianças, então reúne os líderes de cada grupo da cidade e anuncia que ficará ausente por um tempo, então pede para que cada um deles trabalhem juntos, e ao ouvir isso, todos desejam uma boa viagem a seu mestre. Após isso, Rimuru começa a viajar em uma jornada em direção ao reino de Ingrácia, que acaba por ser o reino de humanos, e durante a jornada nos é revelado que as crianças estudam na Academia da Liberdade, fundada por um estudante de Shizu chamado Yuki. Ao saber de seu nome, Rimuru deduz que Yuki também é japonês, e depois de 3 dias viajando, ele finalmente chega em Ingrácia. Então lá ele pede a Hanga para que se esconda em sua sombra, pois não quer chamar a atenção. E após isso, o protagonista entra no reino, onde ele se surpreende ao ver o quão aquele reino é avançado para aquela época. Depois de caminhar um pouco, Rimuru decide visitar Yuki, então ele vai até o seu escritório esperar por ele, e após alguns minutos, Yuki aparece na frente dele, mas ele percebe que Rimuru está com a máscara de Shizu, o que deixa Yuki furioso e decide atacá-lo, porém o protagonista o para e o faz perceber que também veio do Japão. Yuki se acalma e em seguida, Rimuru decide conversar com ele sobre Shizu e também começa a conversar sobre o Japão atual, o que deixa o jovem maravilhado. E depois de uma longa conversa sobre continuações de mangás e light novels, Rimuru diz a Yuki que quer ver as crianças, o que Yuki aceita. Então ele decide fazer de Rimuru um professor da Academia Liberdade. Yuki revela a Rimuru que as crianças morrerão dentro de alguns anos, pois ao serem convocadas, receberam uma energia grande demais para suportarem. Então o protagonista diz que vai pensar em algo para salvá-los. Ao entrar na sala de aula, Rimuru é recebido calorosamente com um ataque de chama de um dos seus alunos, e é aí onde nosso Slime percebe que aquela sala é um puro caos. Seus novos alunos são Kenya Misaki, Ryota Sakeguchi, Gale Gibson, Alice Rondo e Chloe Albert, com a qual Veldora sente uma sensação estranha. Na hora da chamada, nenhum deles estavam a fim de cooperar e nem sequer responderam. Sendo assim, Rimuru chama Hanga para dar um apavoro na molecada, e assim eles cedem ao medo de serem devorados e respondem à chamada. Em seguida, Rimuru diz que tem uma prova para eles, que na realidade é um jogo, alegando que eles terão a chance de colocar suas frustrações para fora. No lado de fora, Rimuru explica que cada um terá uma batalha simulada contra ele durante 10 minutos, mas se perderem, terão que lhe mostrar respeito e o chamarem de professor. No entanto, a real ideia de Rimuru é fazê-los liberar o excesso de magículas que podem matá-los algum dia. Quem é o primeiro? Ele usa sua espada para golpear o docente, mas por mais que tente, ele não consegue atingi-lo, nem mesmo com a sua magia de fogo. Rimuru percebe que a liberação dele é muito fraca, logo não vai adiantar se ele ficar liberando magias fracas. Com isso, o tempo acaba e o garoto não obtém sucesso. A próxima é Chloe, que libera uma magia de água para acertá-lo junto com lâminas cortantes, o que deixa Rimuru apavorado por ela ser tão assustadora. No entanto, a água não tem efeito sobre ele, então ele apenas sai andando como se não fosse nada e vence a disputa. Em seguida é Gale, que lança um projétil mágico, mas é consumido pela habilidade Gula. O próximo é Ryota, que tem uma personalidade completamente diferente de Kenya. O garoto ativa algo parecido com o modo Berserk e parte para cima do instrutor de uma forma totalmente animalesca, tendo um bom aprimoramento físico, mas perdeu pontos por perder a compostura. Por último, Alice, que é uma marionetista e usa seus bichinhos de pelúcia para atacar Rimuru, que pensa em apenas queimá-los, mas o grande sábio avisa que a menina certamente irá chorar, então ele desiste dessa ideia. Ao final de tudo, Rimuru joga na cara deles que ele é o mais forte, por isso afirma que vai salvá-los de seus fatídicos destinos e jura pela máscara de Shizu. Ao vê-las, as crianças passam a confiar no seu professor, que lembra que Leon usou Ifrit para controlar os poderes de Shizu. À noite, Rimuru vai até a floresta
floresta de Jura se encontrar com Traine, perguntando onde poderia achar espíritos superiores. Ela diz que poderá encontrá-los na Morada dos Espíritos, governada pela Rainha dos Espíritos. Também conta que há várias entradas, mas a que ela conhece desapareceu. Isso porque a Rainha dos Espíritos a quem servia faleceu há tempos e não tem conexão com a rainha atual. Por isso, pede desculpas por não poder ajudá-lo. Desde então, faz um mês que Rimuro está procurando por uma entrada para a Morada dos Espíritos, mas não teve sucesso. Sendo assim, decidiu descansar fazendo um piquenique. Ele sugere fazer um treino de combate antes de comerem, oferecendo a continuação de um mangá para o vencedor, o que anima a todos, mas no fim eles terminam completamente exaustos no chão, e mais uma vez esfrega que é superior a eles em poder. Enquanto se exibia, sente que o Sky Dragon está se aproximando, que passa por eles e segue em direção à capital. Rimuro então decide ir detê-lo para que as pessoas não se machuquem e para não preocupar as crianças, deixa com elas a máscara de Shizo e voa até a capital. Ele muda sua forma para não ser reconhecido e acaba salvando umas pessoas e uns guardas do ataque da criatura e finaliza o devorando com a gula e simplesmente vai embora. À tarde, Rimuro é avisado que foi convidado para o jantar em um restaurante por Miyomir, a pessoa que ele salvou do ataque do Sky Dragon. Ele é um mercador com um certificado e mesmo trabalhando como agiota por baixo dos panos, ele é alguém confiável. De noite, enquanto Rimuro aprecia a comida do restaurante, Miyomir revela que descobriu que o professor era seu salvador. Isso porque tem uma vasta rede de informações e Rimuro logo nota de cara que ele já sabia sua verdadeira identidade. Sendo assim, ele o convida para sua cidade, alegando que pretende vender vários tipos de coisas, mas não sabem como fazer e obviamente será lucrativo para ambos os lados. Sendo assim, Miyomir aceita a proposta e o trato é feito. Do lado de fora, a recepcionista deseja que a bênção da Rainha dos Espíritos protegesse as crianças. Ao ouvir isso, Rimuro pergunta se ela sabe onde fica e a mulher responde que sim, ficando perto da sua terra natal. Então, após pagar uma quantia generosa, Rimuro e as crianças seguem para a Morada dos Espíritos. Assim que se deparam com a entrada, Rimuro diz que talvez seja uma viagem sem volta e pede para que Hanga proteja as crianças. Dentro do labirinto, eles inesperadamente seguem um único corredor, sem nenhum outro caminho. Mas Rimuro sabe que isso é porque tem armadilhas para confundir o senso de direção em vários lugares, e humanos provavelmente não conseguiriam se livrar. A sorte é que ele tem um mapa mental. Enquanto caminham, eles ouvem uma voz que tenta amedrontá-los, e Rimuro alega que precisam falar com alguns espíritos superiores e pede para levá-los até eles. E por gostar dessa ousadia, a voz libera um caminho de luz para eles, se deparando com uma espécie de golem robô. A voz diz que o teste é que Rimuro derrote aquela coisa, o que ele reflete que é muito fácil. Depois de avaliar a criatura, o grande sábio conclui que o corpo do golem é feito de magiaço e está transbordando de poder, sendo ainda mais forte que o Sky Dragon. Rimuro então avisa que se a voz pedir desculpas, ele não transformará esse golem em um monte de sucata, mas a voz prefere pagar para ver e ordena que o golem ataque. Rimuro rapidamente pula sobre o golem e prende ele com seus grilhões de fios arcanos, e usa suas chamas do inferno para dizimá-lo a pó, ameaçando fazer o mesmo com a voz se ela não sair do local onde está escondida. Ela então vem desesperada ao seu chamado e se apresenta como um dos 10 grandes lordes demônios, Ramires do Labirinto. Rimuro dá um tapinha na cabeça dela, dizendo que se for mentir, ao menos seja plausível, o que a deixa extremamente irritada. Ele diz que sua amiga Milin é uma lorde demônio e se comparada a ela, a fadinha é muito fraca. Ramiri diz que entre os Lords Demônio, Milin é conhecida como a personificação do poder absurdo, então não tem como compará-las. Ela pergunta se ele realmente é amigo de Milin, e Rimuro conta que fizeram amizade recentemente. Então ela conclui que ele é o slime e chefe da Floresta de Jura, sendo aí onde os alunos descobrem que o professor deles na verdade é um slime. Ramires conta que Milin veio depois de muito tempo e contou que agora tinha um super amigo. E ouvindo isso, Rimuro deduz que se ela conhece Milin, talvez ela realmente seja uma Lorde Demônio. Enquanto ela come o biscoito, ela conta que não pretendia machucá-los no teste e queria entrar para salvá-los quando estivessem em perigo, ou seja, era tudo um teatro. Aquele golem era extremamente sofisticado, tendo cada parte do seu corpo possuído por um espírito para movimentá-lo, o que faz de Ramires uma engenheira de espíritos. Rimuro lembra dos magos soldados feitos em Duargon, e ela afirma que é a mesma coisa, só que uma versão 1000 vezes melhorada. Vendo que Ramires conseguiu terminar algo que nem Duargon e Vesta conseguiram fazer, Rimuro finalmente percebe o quão incrível ela é, então pede para que ela ouça seu pedido.
キクキク聞いてあげてもいい気がしてきたのであります素直なのはいいことだ Ele diz que nada é de graça e se ela o ajudar, irá arranjar um novo golem para ela. 早く話しなさいよ Rimuru explica a situação das crianças sem esconder nenhum detalhe e conta que está procurando espíritos superiores para habitar neles e controlar suas energias. Por isso pede para que ela lhe apresente a Rainha dos Espíritos e, para surpresa de todos, Ramírez diz que ela é a Rainha dos Espíritos. Rimuru pergunta por que um Lorde Demônio seria a Rainha dos Espíritos. No entanto, ela conta que, na verdade, a Rainha dos Espíritos decaiu e se tornou uma Lorde Demônio. A mesma coisa foi com Leon, que na realidade é um grande herói que decaiu para Lorde Demônio. Depois de fazer toda a palhaçada dela, dizendo que ganharia de Leon no soco, ela diz que não é apenas um Lorde Demônio, mas a guia dos seres sagrados, fada do labirinto e ex-rainha dos espíritos, com o dever de conceder proteção divina dos espíritos aos heróis. Então diz para ele não se preocupar, pois é imparcial, afinal, ela é aquela que mantém o equilíbrio naquele mundo. Ramírez então aceita seu pedido e deseja que consigam chamar espíritos poderosos. Enquanto caminham, ela fica sabendo que Trane e as outras estão bem, dizendo que mesmo depois de morrer e renascer, Ramírez mantém suas lembranças de sua vida passada, mas as tríades não sabem disso. Sendo assim, Rimuru diz que vai avisá-las. Finalmente, eles chegam na morada dos espíritos, e Rimuru nota que parece a caverna onde encontrou Veldora. Ramírez conta que os espíritos têm vontade própria, dizendo que se nenhum deles responder ao chamado, basta criar um novo. E Rimuru está confiante na sua habilidade degenerador, que pode unificar e separar, garantindo a Shizu que realizará seu desejo. O primeiro a tentar chamar os espíritos é Gale, que tem sucesso em invocar espíritos inferiores da Terra. Então, para transformá-los em um espírito superior, Rimuru usa sua habilidade Gula para consumir e unificar os espíritos em um espírito superior da Terra e unificá-la em Gale. Ao fazer isso, Rimuru vê que a energia descontrolada foi acalmada. やったな大賢者なんか今大賢者のドヤ顔が見えたような気のせいです A próxima é Alice, só que sendo a unificação para um espírito superior do atributo espaço. Em seguida é Kenya, só que diferente dos outros dois, um espírito superior aparece sem ser chamado, sendo ele o espírito superior da luz, que diz ter percebido algo brilhante nele, então diz que vai salvá-lo e cuidar dele até a maior idade. Então o habita e controla sua energia. O próximo é Ryota, que consegue chamar dois tipos de espíritos diferentes, conseguindo um espírito superior com atributos de água e vento. Por último e não menos importante, Chloe começa a rezar, e uma sensação estranha toma conta do ambiente, e algo parecido com um espírito superior aparece diante deles, possuindo uma quantidade tão grande de poder que o grande sábio não consegue mensurar. O ser vestido de noiva então beija Rimuru, e mesmo que Ramírez tente impedi-la por ser algo perigoso, o ser acaba habitando em Chloe. A fadinha não sabe explicar os detalhes com precisão, mas sabe que aquilo veio do futuro, e de alguma forma, aquela coisa garantiu sua própria criação. De toda forma, as crianças agora estão bem por causa de Ramírez, e todas elas a agradecem, deixando a Lorde Demônio totalmente envergonhada, a ponto dos outros espíritos aparecerem para rirem dela. Depois disso, Rimuru teve que dar a Ramírez um golem como prometido, então invocou um demônio e o fez possuir esse golem, mas isso fica para outra hora. Assim, ele conclui o objetivo de salvar as crianças, e um ser misterioso e muito estiloso observa Rimuru por um orbe de cristal, alegando que ele com certeza vai guiá-lo para a verdade do mundo. Finalmente chega o dia da despedida. Ao ver as crianças chorando, o docente os abraça e pede para Yuki tomar conta deles. Quando está saindo, Chloe o abraça. Então, para ela não ficar triste, ele a entrega a máscara de Shizu e um novo manto para todos, feitos exclusivamente por Shuna. Ele diz que é duro dizer adeus, mas não significa que não poderão se ver novamente. Assim que parte, Hanga pergunta por que seu mestre entregou a máscara que lhe era tão preciosa. Ele conta que não sabe o porquê, mas achou que seria o natural a se fazer, e enquanto segue rumo à sua cidade, uma mulher aparece logo atrás deles, os observando de maneira atenciosa. Essa é a história de um homem que acreditava ter uma vida normal, morreu apunhalado por um agressor qualquer e reencarnou em outro mundo. Carrega dentro de si um dos dragões mais poderosos do mundo e também adotou o corpo e a vontade de uma certa garota. Passou por muitas dificuldades, uniu várias raças de monstros, construiu uma nação e salvou um grupo de crianças. O nome dele é Rimuru Tempest e ele é apenas um slime.
Enquanto ainda era um professor na Academia da Liberdade, Rimuru é convocado por Yuki, que questiona se ele vai estar livre nas férias de verão, mas o Slime diz que não, pois tem que se preparar para voltar à sua casa em Tempest. Fingindo que não ouviu, o garoto revela que grandes problemas afligem o reino de Koleos no momento em que conversam. Esse reino fica localizado entre o reino de Ingrácia e o Império Sagrado de Rubérios. Basicamente uma batalha de sucessão entre o irmão mais velho e herdeiro, Príncipe Salter Koleos, e o mais novo, filho de uma concubina, o Príncipe Aslan Koleos. Yuki avisa que não pode contar mais detalhes para alguém que não se comprometa a ajudar, então a conversa deveria acabar por ali mesmo, mas Yuki mais uma vez não se importa e conta que o Príncipe Aslan é um aventureiro rank A, e alguém assim não pode ser ignorado, falando na maior cara de pau que vai fornecer as informações para Rimuru, já que ele concordou em ajudar, deixando o mesmo irritado, até porque não tinha aceitado o pedido. Yuki conta que o Príncipe Aslan conquistou o mestre da guilda do reino de Koleos e os liderou em uma rebelião. A guilda está sob o controle do Príncipe Aslan e declarou independência da sede. Nesse momento, as guildas vizinhas estão apenas monitorando, mas não podem deixar como está, pois colocaria em risco a confiança do público na sede da guilda. Por isso fala que a forma de resolver seja entrar furtivamente no reino de Koleos em uma operação secreta. O Slime diz que se estiver falando em assassinato de um príncipe, obviamente vai recusar o trabalho. O diretor alega que jamais lhe daria um trabalho tão sujo e que quer que ele dê apoio a um aventureiro chamado Paulo, que está sendo considerado para a promoção ao rank A. Então deve trabalhar com ele para descobrir o que cada lado quer, já que andando com um rank A famoso, alguém forte que não se destaca seria o ideal para coletar informações. E o que conta que Paulo é um rapaz que chegou do interior recentemente, então ainda não é capaz de negociar com nobres, por isso se infiltrará na facção de Aslan, enquanto Rimuru se infiltrará na facção do Príncipe Salter. Dependendo das informações, poderá determinar qual lado devem apoiar. O Slime diz que realmente gosta de filmes de espionagem, mas que vai precisar de um tempo para decidir se vai aceitar o pedido. Enquanto tentava convencê-lo na escola, outros professores aparecem e perguntam o que o diretor está fazendo naquele lugar. Vendo isso como uma oportunidade, diz que o professor Rimuru sairá em uma breve viagem sem rumo no dia seguinte. Jeff, que também é um docente, recomenda que ele vá para o reino de Koleos e que ficaria honrado em fazer uma carta de apresentação para ele, deixando sem escolhas a não ser ir nessa viagem. Enquanto escreve, Jeff fala que o Marquês Amade certamente o acomodará, questionando que nome deve colocar, demonstrando que sabe que ele irá fazer uma investigação no reino de Koleos. E o que pergunta como ele percebeu, Jeff fala que investigou as origens de Rimuru, mas não encontrou nada além de suas façanhas no reino Bluemont. Porém, ao mesmo tempo surgiu uma nação de monstros na grande floresta de Jura, então sabe que não é uma mera coincidência. Rimuru fala que pensou que ele o odiasse, mas Jeff responde que não pode odiar alguém que salvou a vida da sua querida irmã mais nova, e pergunta qual pseudônimo vai usar, escolhendo o nome Satoru. Com isso, concluindo a carta de apresentação, alegando que está apresentando o professor Rimuru, mas fora da casa do Marquês deve usar o nome Satoru. Em uma taverna, Rimuru se apresenta para Paulo como um aventureiro rank B. Enquanto Yuri explicava sobre o plano, Rimuru se perguntava se ele ficaria bem, quando lhe é revelado que ele estará encarregado de cuidar do plano, e Paulo pede para que ele o ajude a chegar no rank A, deixando Rimuru chateado por toda a responsabilidade ter sido jogada no seu colo. Depois de um tempo viajando de carroça, eles chegam em uma pousada, onde cada um deveria pagar sua própria estadia. Porém, mesmo sendo rank A, Paulo está falido e sem nenhum dinheiro, deixando Rimuru indignado ao saber que o demente perdeu seu dinheiro em apostas. Com a ajuda de Hanga, poderão chegar mais rápido no reino de Koleos e espera que não encontrem nenhum monstro no caminho. No entanto, acabam se deparando com um largato venenoso que tem seu corpo envolto por um veneno ácido e Paulo o enfrenta de mãos nuas. Rimuru até diz para ele esperar, mas ele não lhe dá ouvidos e acaba tendo seus olhos queimados pelo ácido. Rimuru então lhe cura com uma de suas poções. Enfurecido, ordena que ele se sente. Ele dá um sermão para não ser imprudente e saber do que é capaz e agir de acordo com suas limitações. Acampando, Paulo revela que é melhor em artes marciais com armas e bastões, mas infelizmente seu bastão de madeira quebrou e agora só lhe restavam seus punhos. Rimuru quebra o galho dele e lhe dá um bastão novo em folha, junto com uma poção para usar quando julgar necessário. Então, na parte da noite, eles chegam na capital de Koleos, chamada Herbária. Eles então são recebidos pela irmã mais nova de Jeff, Chiffon Amade. Paulo se apresenta sem nenhuma formalidade, então é levado cuidadosamente para sua acomodação. Rimuru então se encontra com o Marquês Amade, que pede para ser chamado de Barak. Após a refeição, o Marquês questiona se ele está ali para levar
Chiffon de volta, mas diz que não se trata disso e que seu objetivo é determinar qual lado a guilda deve apoiar. Barak revela ser aliado do príncipe herdeiro Salter e que pode marcar uma reunião para eles se encontrarem, mas devido à sua posição atual, Rimuru acaba tendo que recusar. Chiffon então pede para que ele se encontre com a princesa Zenobia, sendo ela a irmã mais nova dos dois príncipes, que infelizmente está de cama devido a uma grave doença. Como soube que Rimuru é conhecido por suas habilidades médicas, tem certeza que ele pode fazer alguma coisa. Na manhã seguinte, o Slime manda Paulo coletar informações na cidade e para ele sair reclamando que um nobre amigo trouxe, mas que está sendo egoísta, e ele vai entusiasmado para cumprir suas expectativas. Rimuru então manda Souei o seguir, ouvir suas conversas e também o proteger. Como homens não podem entrar no palácio, Rimuru se disfarça de mulher. Logo em seguida, eles se deparam com o médico da corte Gustav, um completo desprezível. Vendo que ele estava curioso, ela apresenta Rimuru como uma médica com remédios incomuns e que está ali a seu pedido. Gustav acha isso tolice, dizendo que vai reportar ao príncipe para que ela seja castigada. Ao chegar no quarto da princesa, Rimuru logo nota que ela é cega e seguir apenas com a audição. E segundo o grande sábio, Zenobia não está se alimentando direito. Para fazer um exame mais detalhado, Rimuru colhe seu sangue e com base nos resultados, ela está enfraquecida devido a uma desnutrição extrema. Como a causa desconhecida sugere uma terapia sintomática, então diz para dar a ela um pouco do mel de apito como remédio. Após tomar um pouco junto com o chá, ela milagrosamente abre seus olhos e consegue enxergar novamente, não tendo palavras o suficiente para agradecer por essa dádiva. Enquanto Aslan treinava com os membros da guilda, Cal, seu amigo, diz que prenderam um comerciante e agora possuem provas irrefutáveis. Um dos seus homens se aproxima e lhe passa a informação que a princesa Zenobia repentinamente se curou da doença e também recuperou sua visão. Naquela noite, Souei passa informações sobre Aslan, alegando que ele é valente e cuida de seus amigos, sendo um jovem simpático com um ar de campeão. Quanto a Paulo, ele entrou em um bar e se embebedou e começou a falar mal de Rimuru, mas graças a isso, ninguém deve suspeitar dele. Depois que ele vai embora, Rimuru transfere sua consciência para um clone que deixou no palácio e sorrateiramente entra no quarto da princesa Zenobia e se esconde debaixo de um cômodo. Durante o jantar, o Marquês é informado que o príncipe Aslan está em sua porta e, deduzindo que é para agradecer Rimuru, concede permissão para deixá-la entrar. Ao entrar, o príncipe oferece seus mais sinceros agradecimentos a Rimuru por ter salvo sua irmã. Ele conta que os três se davam bem quando eram mais novos e que seu sonho era que quando seu irmão se tornasse rei, ajudá-lo como seu braço direito. Porém, depois que Zenobia adoeceu a ponto de perder sua visão, Salter mudou e acredita que sua irmã não estava doente de fato, mas sim que estava sendo afetada por outra coisa. Ele conta que ninguém, exceto Gustav, pode se encontrar com o rei. Segundo Aslan, isso é porque o rei Tedron também está acamado por causa de uma doença. Barak questiona do porquê ninguém lhe disse isso. Aslan responde que não foi só sua irmã. Seu irmão, um homem digno de admiração, também está sob o controle de Gustav. O Marquês então questiona se Salter está por trás disso. O príncipe fala que é só ligar os pontos. Em 3 anos, seu irmão, que vivia doente, de repente ficou tão forte que está irreconhecível, dizendo que eles acreditaram nisso graças ao charme do seu irmão, uma técnica usada pelos vampiros. Um dos seus amigos lhe ensinou sobre vampiros, onde aprendeu que os mais poderosos não são afetados pela luz do sol, acreditando que seu irmão recebeu Zen Blood e renasceu como vampiro de alto escalão, alegando que isso não é apenas uma briga pela sucessão, mas uma conspiração da Lorde Demônio Valentine para sabotar a zona de defesa da humanidade. Barak então se livra do seu charme com a quebra violenta, uma arte que descobre e elimina contaminantes estranhos, e faz o mesmo com sua esposa. Mais uma vez, Aslan agradece Rimuru e que graças ao seu remédio, Zenobia não se tornará uma vampira. Barak então decide acompanhá-lo, dizendo que está pronto para ajudar a derrotar Gustav. Ao transferir sua consciência para o clone no quarto de Zenobia, ele sente um calafrio enorme por estar sentindo uma grande quantidade de energia. Olhando para a cama, observa o príncipe Salter conversando com sua irmã e, ouvindo a conversa dos dois, conclui que ele não é uma má pessoa, como foi informado. Após sua saída, nota que ele estava suprindo sua aura na frente da irmã e que não é Salter que está fazendo Zenobia sofrer. A mesma percebe sua presença de alguma maneira, dizendo que é Rimuru, ou mesmo tenta esconder sua identidade, mas acaba não adiantando. Chamando ele de senhorzinho, pede para que ele ouça seu desejo. A princesa conta que, em troca de perder a visão, recebeu o poder de ver a forma da alma das pessoas, por isso sabe que seus irmãos são pessoas gentis, diferente do médico Gustav, que tem dentro de si uma escuridão assustadora.
criadora. Sua habilidade é aquela que deseja, que a permite ver a verdadeira natureza das pessoas. Então quando ela o chamou de senhorzinho, foi porque ouviu como era na sua vida anterior. Ela diz que seu pai, o rei, nunca se importou com o bem-estar de ninguém além de si mesmo, e Gustave é seu amigo de confiança, concluindo que ele deve estar sob ordens do rei. Nesse momento, Gustave entra no quarto e usa uma magia de ilusão para colocar a princesa para dormir. Quando o slime se move, Gustave sente a presença de algo, mas diz que foi sua impressão. Por telepatia, Zenobia diz que provavelmente foi ele que deu o poder para o seu irmão mais velho. Ao ver as memórias dela, Rimuru decide que vai salvar os 3 irmãos. Enquanto conversava com Benimaru e Souei, falam que precisam parar os príncipes. O grande sábio prevê que a guerra começará no dia seguinte, isso porque Gustave lançou uma maldição na princesa e pretende apontar Rimuru como o culpado disso. Sendo assim, ele manda Benimaru enfrentar o príncipe Aslan e Souei, o Marquês Barak. Hanga ficará encarregado de proteger a família do Marquês Amadi e garantir que ninguém se machuque, enquanto ele irá resolver os negócios. No dia seguinte, Rimuru é preso sob acusações de ter colocado a princesa em uma espécie de sono eterno. Porém, aquele não passava de um clone para servir como um álibi. Retornando para o quarto da princesa, ele toma uma forma humana e prende as empregadas com seus fios arcanos. Antes de ir embora com a princesa, elas perguntam quem era ele. Então o tapado se apresenta como o grande ladrão fantasma Satoru. Enquanto voava, a princesa pergunta se não seria melhor ter ficado em silêncio, mas ele diz que fez isso para que espalhe informações falsas. Quando o príncipe Aslan e companhia estavam prestes a partir, Benimaru e Souei aparecem devidamente trajados. Ao bater o olho em Paulo, Souei rapidamente o enche de socos. Benimaru fala que ele exagerou, mas o ninja diz que apenas aplicou a punição adequada no homem que falou mal do seu general. Vendo que eles são bem fortes, Aslan e Barak decidem enfrentá-los, e um combate feroz tem seu início. Suas técnicas são tão avançadas que deixam os membros da guilda impressionados por estarem lutando de igual para igual com seus superiores. Souei mostra que na verdade não está ferido e revela que é um mestre em cópias corporais, mas em respeito ao Marquês, estão enfrentando no mano a mano. Vendo isso, Barak admite a derrota, enquanto Aslan diz que está apenas começando. Satoru então chega dos céus com a princesa em seus braços e remove sua maldição usando a habilidade de Gula, fazendo ela conseguir abrir os olhos novamente, que brinca dizendo que não esperava menos do grande ladrão fantasma. Enquanto falavam que Gustave é o verdadeiro culpado, Salter aparece, questionando se isso é mesmo verdade, também acaba tendo culpa pelo mal-estar de Zenobia. Enquanto conversavam, acaba descobrindo que Carl acabou enganando os 2 irmãos. Carl, gargalhando muito, diz que queria ver a briguinha entre irmãos, alegando que eles não servem para nada além de dançar no seu palco. Salter lhe dá um soco na cara, mas foi como se tivesse atingido uma espécie de gel. Nesse momento, Gustave se revela e pega de volta os poderes que deu para o príncipe herdeiro, afirmando que ele e seu parceiro são arquidemônios. Em seguida, ele sequestra a princesa Zenobia e cria uma barreira em volta dos guerreiros. A barreira pode facilmente ser destruída com a habilidade Gula, mas Satoru decide não fazer isso, pois Gustave não parece querer fazer mal a Zenobia. Carl então lança uma magia em Salter, mas Aslan acaba se jogando na frente e tomando aquele golpe. Porém, antes que pudesse acontecer um drama entre irmãos, Satoru o cura com uma de suas poções avançadas e entrega um pouco de mel, assim entrando em combate junto com Souei e Benimaru. Vendo que eles são muito poderosos, Gustave deduz que eles são magins, então para proteger o receptáculo, ele fortifica a barreira, criando várias camadas, e suga a energias negativas das pessoas da cidade, incluindo a vitalidade de seu parceiro. Antes de entrar em combate, nota que Paula está com a princesa, e quando vai atacá-lo, ele é protegido pela Lorde Demônio Valentine. Porém, como não sabia quem ela era, ele acaba avançando, mas acaba levando uma surra. Sem opções, ele se aproxima da princesa e começa uma espécie de ritual. Quando termina, quem aparece no lugar é Violet, falando que veio dar um oi para Luminous. Ouvindo esse nome, Gustave finalmente descobre que aquela é a rainha dos pesadelos, Luminous Valentine. As duas aparentemente são muito amigas e começa uma esmagadora troca de poderes mágicos, uma verdadeira batalha entre duas divindades. Depois de brincarem um pouco, Valentine pergunta como ela vai resolver a situação. Violet então elimina Gustave, dizendo que ele não foi a única semente que plantou naquele mundo, e vai embora se despedindo de sua amiga. Valentine então cura Paulo e usa lavagem cerebral para que ele diga que foi ele quem derrotou Gustave usando seu bastão. Quando a barreira se desfaz, Paulo fala que derrotou aquele demônio. Satoru duvida disso, mas o grande sábio avisa que é possível. Antes que os príncipes falassem alguma coisa, Rimuru rapidamente vai embora e volta para o seu clone na prisão. Imediatamente ele é solto e recebido pelos 2 príncipes, que dizem que sua irmã está um pouco fraca e pedem um pouco daquele remédio secreto. Fazendo isso, eles confirmam suas suspeitas de que Rimuru e Satoru são o mesmo indivíduo. À mesa, eles dizem que estão em dívida com ele, e Barak fala que soube que o
líder do país da nação dos monstros se chama Rimuru Tempest, assim descobrindo sua verdadeira identidade, o que deixa Paulo impressionado. Rimuru questiona se de fato foi o rei quem armou tudo isso, mas é informado que o rei foi encontrado sem vida, mas deixou documentos revelando que havia invocado arquidemônios. Porém, agora tudo estava resolvido e eles agradecem o grande ladrão fantasma Satoru. Nesse mesmo momento, Valentine, falando com um corpo congelado, revela que foi ela quem tirou a vida do rei. No fim, Salter foi coroado, e como Paulo recebeu um cargo de capitão dos cavaleiros, Rimuru retornou sozinho, e com isso a missão foi concluída. Yuri, que não é besta, tenta empurrar outra missão pra cima dele, mas Rimuru se nega a ouvir o pedido. Mais tarde, os três irmãos ficam sabendo que Rimuru Tempest renasceu como um Lorde Demônio. Zenobia diz que agora não vai dar mais para casar com ele. Paulo, por sua vez, refletia que não devolveu a grana que ele o emprestou. Então foi assim que mais tarde na história, Paulo ficou conhecido como o homem que deu um calote no Lorde Demônio. Enquanto isso, no mundo inferior, Violet se questionava qual semente irá germinar. Em uma noite chuvosa, um grupo de ogros mercenários foram pegos em uma emboscada. Depois de um árduo combate, o general é o único que sobra. Cercado por seus inimigos, o ogro salta do rio, onde tem mais espaço para assim eliminá-los com sua espada. Percebendo o sangue que descia pela correnteza, observa um cara que havia acabado de eliminar seus subordinados. Enquanto se aproximava, o ogro alega que tem uma aldeia e preciosos companheiros que deve proteger, então parar não é uma opção. Nesse momento, o ogro fica incandescente e, com muita raiva, ele pega sua espada e avança para o seu último confronto. Porém, mesmo conseguindo desarmar seu oponente, ele consegue recuperar sua lâmina e, fazendo alguns clones, consegue perfurar o ogro e assim vencer a luta. Caído no chão derrotado, alguns encapuzados que estavam observando em meio às árvores se aproximam e, por meio de um orbe, recebem as ordens de levá-lo com vida. Ao acordar em um lugar desconhecido, a mulher à sua frente se apresenta como Toa, a rainha do reino de Raja. Ouvindo que suas feridas foram tratadas, ele agradece. Entretanto, a rainha diz que não há necessidade de gratidão. Toa explica que ele e seus companheiros foram encontrados em um estado grave e, segundo o médico do castelo, o ogro não tinha mais salvação. Mas atendendo os pedidos de seus companheiros para salvá-lo, a rainha lhe concedeu o nome de Hiro, com a esperança de que ele evoluísse, passando de um ogro para um Kijin. Infelizmente, como ela não tinha força vital suficiente, seus amigos lhe deram o resto de energia que tinham para que Hiro continuasse vivo. Quando descobre que dormiu por 10 dias seguidos, ele rapidamente pega sua espada e, mesmo ferido, sai correndo desesperado e pega a montaria de um cavaleiro que acabou de chegar e voa em alta velocidade até a Vila dos Ogros. Mas ela já estava completamente destruída devido à invasão dos orcs. Caminhando pelos destroços, percebe que tudo que restava de sua terra natal eram as preciosas lembranças que tinha com seus irmãos. Por isso, debaixo da chuva, jura se vingar de todos os orcs, e 4 dias depois, ele volta para entregar o Wyvern que tinha pego emprestado. Agora, nos tempos atuais, no meio da floresta, Gobta e Gabiru estavam sendo treinados pelo mestre Hakurou, onde eles mais apanham do que qualquer outra coisa. Enquanto isso, Geld estava ajudando na construção da estrada, onde observa um Wyvern voando nos céus. Nesse momento, Souei aparece avisando que Geld está sob ataque. Aproveitando sua paz momentânea, Rimuru comenta com sua secretária Xion se foi uma boa ideia ter mandado seu servo Diablo e o herói para reconstruírem o reino de Falmouth. Shuna aparece trazendo um pouco de chá para que eles relaxem um pouco. Xion decide pegar uns biscoitos que fez para usarem de acompanhamento, porém a aparência é tão amedrontadora que eles tentaram escapar de toda forma. Quando quase estava sendo forçado a comer, Souei aparece para notificar seu mestre que Geld está sob ataque inimigo. Ao mesmo tempo, na estrada, o orc estava lutando contra Hiro, que, cego por sua raiva, acha que Geld é um inimigo infiltrado em Tempest. Hiro dispara seu ataque flamejante, criando um turbilhão de fogo em volta do General Orc, mas ele consegue se livrar usando seu escudo. Porém, ao saber que Hiro buscava vingança pela Vila dos Ogros que ele e sua raça destruíram no passado, Geld larga suas armas, decidindo aceitar o golpe e pagar pelos atos hediondos que cometeu no passado. Mas quando estava prestes a receber o golpe, intensificado com as chamas da vingança, ele é salvo por Benimaru, que logo o reconhece como seu irmão, onde ambos ficam surpresos em ver um ao outro ainda vivos. Agora mais calmos, Benimaru explica que se reconciliaram com os orcs e que Geld é um valioso companheiro de Tempest. Hiro facilmente acredita nas palavras de seu irmão e reconhece que os orcs não são mais seus inimigos, e pede desculpas por suas ações precipitadas. Geld também se desculpa, dizendo que seus atos no passado nunca poderão ser perdoados. Após isso, Rimuru e os outros aparecem, onde ocorre um momento muito emocionante entre os Kijins.
À noite, enquanto todos degustavam um sake, Benimaru explica a Rimuru que Hiro é um amigo de infância que fizeram na Vila dos Ogros, e por livrá-los de várias enrascadas durante a infância, todos o consideram como um irmão mais velho. Por ser o mais forte da vila, Hiro partiu junto com mais 10 homens para se tornarem mercenários, porém diz que não foi abençoado com bons empregadores. Quando questionado em qual país trabalhou, Hiro explica que foi em Distave, domínio do Lorde Demônio Clayman, mas então descobriu que a Vila dos Ogros estava prestes a ser atacada e deixou o exército na mesma hora. Mas mesmo depois de tudo ter acontecido, está feliz em ver os seus amigos vivos. Hiro segue dizendo que sua vida foi salva pela rainha Toa do reino de Raja, e a segue desde então. Raja é um reino pequeno que sobrevive com base na mineração de ouro, porém agora não é tão próspera como já foi no passado. Devido à extração de ouro, um tipo de toxina invadiu o Lago do Reino. Para conter isso, várias gerações de rainhas usam o poder da tiara para purificar as águas, mas isso acaba trazendo efeitos colaterais para seus corpos. O médico do palácio dá o diagnóstico de que se a rainha Toa continuar usando o poder da tiara para neutralizar as toxinas das minas de mineração, a maldição tomará conta de todo o seu corpo, o que resultará em seu fim, assim como as rainhas anteriores. Os anciões explicam que só a família real tem a habilidade de usar o poder da tiara, mas em troca o usuário absorve o veneno da tiara. Como não podiam parar de minerar ouro, já que não teriam comida suficiente para alimentar seu povo, e não podiam deixar a rainha continuar arriscando sua vida, Hiro tem a ideia de cultivarem na grande floresta de Jura, para que assim possam ser autossuficientes em comida. Porém, os anciões explicam que essa ideia está fora de cogitação, pois essa floresta pertence ao dragão do vendaval Veldora, e devido ao acordo que foi feito entre as nações vizinhas, a floresta se tornou um lugar intocável, e caso quebrem o acordo, as consequências serão inimagináveis. Nesse momento eles recebem um relatório de que após eliminarem o exército de Falmouth, Rimuru conseguiu fazer de Veldora seu aliado. Depois disso, Hiro decidiu partir para Tempest como mensageiro e pedir para que Rimuru concorde com o cultivo. Logo após ouvir essa história, Rimuru informa que se tornou um Lorde Demônio e libera um pouco de sua energia esmagadora. Xion, com muito orgulho, diz que ele derrotou Clayman, ganhando assim a aprovação dos outros Lordes Demônios. Após ser um pouco bajulado, Rimuru pergunta a Veldora sobre esse tal acordo, mas ele não faz ideia do que se trata e diz que se eles não fizerem muito barulho, poderiam cultivar o quanto quiserem. Então do nada, Lorde Demônio Milin e super amiga de Rimuru aparece questionando o porquê dela não ter sido convidada para esse banquete. Hiro então suplica para que o líder da Floresta de Jura empreste sua ajuda, para que possa salvar sua rainha e o povo que ela tanto se importa. Vendo a determinação do irmão mais velho, Benimaru e os outros reforçam o pedido para seu mestre. Rimuru fala que vai ajudar e aproveitará para desejar melhoras em sua recuperação. Na manhã seguinte, eles partem voando e rapidamente se aproximam do país de Raja. Enquanto apreciavam à vista, a barriga de um dos soldados ronca, e Xion decide lhe dar aqueles biscoitos bizarros para ele comer. Porém, o cheiro daquela gororoba era tão horrível que o Wyvern acaba desmaiando e eles caem em queda livre. Mas Ranga consegue acordá-lo antes que atingissem o chão. Por causa disso, um pouco da água do lago atinge Rimuru e ele sente que tem algo estranho. No palácio, de frente aos ministros do país, Hiro informa que graças a Rimuru, conseguiu permissão do dragão do vendaval Veldora para cultivar na grande floresta de Jura. Eles ficam felizes com a notícia, mas dizem que precisarão de ajuda de especialistas para o cultivo em larga escala. Nesse momento, Traine, a Dríade da floresta, aparece junto com sua governante, Rainha dos Espíritos e Lorde Demônio Ramírez, que fica muito feliz ao ostentar sua superioridade para os velhotes. Aproveitando o momento, Hiro explica que Rimuru também se tornou um Lorde Demônio, e o mesmo aproveita para deixar Traine encarregada da agricultura. Chegando no quarto da rainha, Hiro lhe apresenta Rimuru e diz que ele pode ser capaz de tratá-la. Toa prontamente aceita a oferta, afinal não tem motivos para duvidar de alguém que Hiro trouxe até ela. Ao analisar seu estado, Rafael informa Rimuru que a maldição da tiara não pode ser removida, e somente aquele que colocou a maldição sobre ela pode removê-la. No entanto, afirma que se ela não usar a tiara, vai se recuperar gradualmente. Como tratamento, Rafael receita que lhe dê um mel tônico restaurador produzido em Tempest. Quando toma uma colherada do remédio, ela já se sente melhor e até fica menos anêmica. Rimuru diz que esse é um tônico produzido em sua nação, e que ela deverá tomar uma colher após cada refeição. Como Toa não iria parar de usar o poder da tiara para purificar as toxinas das águas, Rimuru se oferece para se livrar desse problema de uma vez por todas. Então no lago, Rimuru deduz que centenas de anos em mineração estão fazendo com que as toxinas das minas sejam despejadas nas águas, o tornando em um verdadeiro lago da morte.
Shuna pergunta se seu mestre não poderia remover todas as toxinas das minas e restaurar a pureza total da água. Rimuru fala que sim, mas avisa que quando chegou nesse país, analisou a água da cachoeira, onde Rafael alertou que a composição do veneno não é encontrada na natureza, por isso acha que algo não estava certo. Caminhando e adentrando nas águas venenosas, Rimuru reflete que os venenos desse lago não são toxinas das minas de ouro. Usando somente sua pressão, ele divide as águas do lago e caminha até o centro do problema. De frente a um altar com um círculo mágico, Rimuru usa sua habilidade Beelzebub, criando um turbilhão preto que devora o círculo mágico e toda a água do lago. Instantaneamente, a purificação do veneno foi realizada e Rimuru libera toda a água que havia devorado, só que agora ela está pura e cristalina, não sendo prejudicial para nenhum ser vivo. À noite, enquanto todos do reino festejavam, Hiro aparece para agradecer Rimuru, mas o Slime diz que tudo que deseja em troca é ter uma boa relação com o reino de Raja. Enquanto a rainha estava sentada em sua cama, Rimuru aparece para conversarem. Toa diz que tem inveja do Slime, pois mesmo ambos sendo líderes de nações, cada um tem relações diferentes com seus companheiros. Quando salvou Hiro, pensou que ele poderia se juntar a ela, sendo calculista e egoísta. Rimuru fala que isso vale para todos, afinal, às vezes, todos fazem algum cálculo interno. Além disso, diz que mesmo que tenham nomeado, não significa que suas almas estejam ligadas, e seus companheiros eram a prova clara disso. O Slime alega que Toa leva as coisas muito a sério. Se continuasse assim, o seu senso de responsabilidade irá esmagá-la, por isso deveria ser mais honesta sobre seus sentimentos. Então 10 dias se passam e o reino de Raja já começou a cultivar a floresta de Jura. Laqua percebe isso e nota que o lago foi completamente purificado. Ele fica furioso com esse resultado, pois segundo ele, teria que realizar o desejo de sua deusa para que possa elevar seus status. Ao bater na mesa, uma orbe roxa e brilhante sai de uma caixa, e com isso ele chega à conclusão que tudo o que precisa é criar caos e tragédia. Em Tempest, Diablo volta de Falmouth para fazer o relatório de progresso de sua missão para seu mestre. Enquanto isso, Hiro enterra as coisas de seus companheiros que morreram em batalha na floresta de Jura para que tenham um funeral apropriado. Ele conta que os seus irmãos da Vila dos Ogros estão vivos, mas lamenta de não ter sido forte o suficiente para conseguir proteger seus camaradas naquela noite. Nesse momento, Benimaru aparece e lembra que agora ele tem a seus irmãos e Rimuru para ajudá-lo. Nesse momento, um dos soldados de Raja aparece e informa sobre o estado atual da rainha. Train informa Rimuru que o lago de repente ficou tão envenenado que o ar se tornou tóxico. Devido a isso, Toa usou o poder da tiara na tentativa de salvar seu povo. Então a maldição se espalhou por todo o corpo dela. Além disso, receberam informações de que o exército da nação vizinha moveu suas tropas para atacar o reino de Raja. Rimuru acha todos esses acontecimentos muito estranhos, como se tudo fosse perfeito demais para ser coincidência, e se pergunta se o médico do palácio realmente está tratando Toa. Dessa maneira, ele ordena Souei descobrir o porquê de Raja estar sendo alvo de ataque e pede para Shion reunir todo o pessoal. Reunidos no pátio de reuniões, Rimuru diz que gostaria de ajudar o reino de Raja e ficar ao lado de Toa. Por isso diz para que todos façam os preparativos necessários. Veldora, por outro lado, ficará para trás, pois é o único que Rimuru confia para cuidar de Tempest em sua ausência. Diablo, por sua vez, afirma que pode ter uma ideia de quem criou a maldição da tiara e o círculo mágico. Sendo assim, seu mestre lhe dá permissão para que ele negocie pessoalmente para desfazer a maldição. Nos corredores do palácio, Hiro se encontra com Laqua, que diz existir uma possível maneira de salvar a vida da rainha. Ele logo se interessa no assunto e Laqua o leva a um quarto, onde diz que tem uma arte secreta que permite trocar as almas das pessoas de corpos, mas para realizar, algumas condições devem ser atendidas. Aqueles que realizarem esse processo devem ter uma espécie de ligação, e como Hiro recebeu o nome de Toa, eles são próximos o suficiente. A segunda condição é necessário que Hiro engula a esfera da maldição, que tem como efeito reconstruir o corpo para deixá-lo mais forte que antes. Após isso, o maldito faz Hiro o seguir até um lugar onde ninguém poderá interrompê-los. Chegando no palácio, Rimuru é informado que a rainha Toa e o capitão Hiro estavam desaparecidos, então ele rapidamente manda Hanga farejá-los. Enquanto procuravam, Souei diz pela comunicação por pensamento que sabe o porquê do país vizinho estar atacando Raja. O ataque é devido ao país vizinho estar atrás de uma grande veia de ouro que repousa em Raja. Nesse momento, Hanga ameaça os guardas para ver se eles tinham conhecimento sobre isso, mas como não sabiam, continuou com sua procura. Hanga finalmente sente o cheiro deles e eles partem para ajudar. Depois de colocar a rainha sobre o altar, ela acorda e Laqua fala que irão fazer um ritual para transferir sua alma para o corpo de
de Hiro. Mesmo estando fraca, Towa é completamente contra essa ideia, dizendo que ele tem que viver por seus camaradas e por ela. Depois de observar essa cena comovente, Laqua não consegue se conter e revela suas reais intenções. O maldito ri da cara deles e diz que tal transferência de almas não existe. Furioso, Hiro desembainha sua espada e parte para o ataque. Nesse instante, Laqua ativa a orbe que Hiro comeu mais cedo, o transformando em um monstro flamejante completamente fora de controle. Por estar fora de si, ele começa a destruir todo o local e um dos destroços acaba acertando a rainha Towa. Observando todo aquele desespero, Laqua manipula Towa para que ela livrasse seu amigo desse sofrimento usando o poder da tiara. Quando ela estava prestes a fazer isso, Hiro destrói o chão, fazendo os três caírem em queda livre. Mas para sua sorte, Towa é salva por Rimuru e Shuna, que criam uma barreira para protegê-lo dos destroços. Benimaru, por sua vez, está lutando contra seu irmão. Para que Laqua não escape, Rimuru monta em Hanga e vai atrás dele dentro dos túneis das minas em alta velocidade. No meio da perseguição, Souei o contata novamente, informando que o exército inimigo logo alcançará a fronteira do reino de Raja, onde seus companheiros estavam esperando. Rimuru diz que quer manter as perdas no mínimo, mas caso não tenha escolha, eles devem colocar suas vidas em primeiro lugar. Enquanto isso, em um castelo próximo ao reino, Diablo se encontra com Violet, que assim como ele, é um demônio primordial, e questiona quem seria tão esquisito a ponto de nomear alguém como ele. Diablo sabe que ela foi quem colocou o círculo mágico no lago que pertence a Raja e pergunta o porquê da pequenina ter feito isso. Violet explica que a família daquele reino é a sua favorita. Alguns séculos atrás, eles lhe pediram um favor. Atraída pelas emoções, ela chegou em Raja, onde a primeira rainha a confundiu com uma deusa. A rainha pediu a ela poder para salvar o reino. Sendo assim, Violet lhe entregou uma tiara que possui um imenso poder mágico. Mas como prova de sua determinação, assim que colocar a tiara, será amaldiçoada e como a maldição é genética, suas gerações futuras também pagarão o custo, pois para obter o maior dos méritos, deveria pagar o preço mais terrível. Pelo bem de seu povo, a rainha aceita a tiara e alega que seus descendentes que herdarão o trono depois dela sentirão o mesmo. Por último, Violet explica que caso ela use muito o poder da tiara, eventualmente ela ficará manchada com a cor da sua magia. Assim, depois de sua morte, poderá usar seu corpo como hospedeiro para se manifestar nesse mundo. Em outras palavras, Diablo diz que tudo o que Violet queria era assistir cada geração da linhagem sofrer. O secretário fala o que está acontecendo atualmente no reino de Raja e pede gentilmente para que Violet deixe o reino em paz. Ela recusa e nesse momento eles vão para outra dimensão, onde recorre à barbaridade do combate. Violet dispara várias esferas de magia em seu oponente, mas Diablo consegue defender e desviar de todos os ataques enquanto voa no céu. Encurralada, Violet questiona se ele havia ficado mais forte. Não perdendo a arrogância, Diablo apenas diz que não está usando mais poder do que Violet pode usar, para que assim fiquem no mesmo nível. Violet usa os fios que espalhou pela região para prender o demônio primordial em uma espécie de teia de aranha preta. Porém, isso é totalmente ineficaz, pois ele facilmente se livra da armadilha, dizendo que estava dando uma vantagem para a garota. Infelizmente para Violet, o corpo temporário que ela fez com magia estava prestes a se desfazer. Seus subordinados aparecem, dizendo que Laqua havia instigado um ataque ao reino com informações falsas. Devido a isso, o contrato que fez com a rainha deve ser anulado. Antes de voltar para o submundo, Violet questiona quem no mundo teria a capacidade de dar um nome a ele. Diablo fala que em outra ocasião terá o prazer de contar-lhe sobre a glória de seu mestre Rimuru. De volta às profundezas do palácio do reino de Raja, Benimaru está tendo um combate acirrado de espadas contra seu irmão, mas lembrando das lutas que tiveram quando eram criança, eles começam uma troca de socos usando a boa e velha força bruta. Na perseguição nas minas de mineração, Laqua tem a audácia de dizer que Rimuru está apenas usando a autoridade de Veldora para conseguir as conquistas de Lorde Demônio. Rimuru não liga e diz para ele olhar para frente, onde o carrinho de Laqua acaba caindo na lava escaldante. Porém, para o nosso desgosto, Laqua é um demônio e usa suas asas para escapar. Enquanto perseguia nos céus noturnos, a batalha de Benimaru e Hiro chegou até o lado de fora, onde Shuna e a rainha estavam. Quando um pedregulho iria atingi-las, Hiro usa um disparo de fogo para salvá-las, fazendo as garotas pensarem que ele voltou ao normal. Mas infelizmente ele continua descontrolado e acaba fazendo disparos aleatórios por todo o lugar e sai saltando em direção à cidade, onde causa caos e destruição por onde passa. Nos céus, o médico charlatão aparece para ajudar Laqua. Devido a isso, Hanga decide
enfrentá-lo, onde ele usa sua habilidade Tornado da Morte, cobrindo seu oponente completamente e o eliminando instantaneamente. Rimuru diz que Laco está prestes a encontrar o mesmo fim, e sacando sua katana, eles começam um duelo, onde o Slime tem clara vantagem e acaba rendendo seu oponente. Laco diz que se for eliminado, sua deusa derramará sua ira sobre Rimuru, mas nesse momento Violet se comunica com seu servo, dizendo que Laco não era ninguém para interferir em seu contrato só porque havia ganhado um nome. Sendo assim, diz que não precisa de servos incompetentes. Vendo que ele foi jogado de lado, Rimuru decide pôr um fim nessa situação. Sem saída, Laco come uma esfera da maldição, ganhando assim uma imensa quantidade de poder para se destruir junto com todo o reino de Raja. Antes que o desastre pudesse acontecer, Rimuru usa sua habilidade Beelzebub para devorar toda aquela energia, assim encerrando seu combate. Logo após ele, todos os outros também obtiveram sucesso em suas batalhas, trazendo a vitória para Tempest. Na ponte, Benimaru ainda estava travando uma batalha intensa contra seu irmão, e embaixo deles estavam Towa e Shuna. Não tendo escolhas, Benimaru decide não pegar leve e ativa suas chamas negras, pedindo que Hiro não morra. Benimaru usa sua habilidade Névoa de Fumaça Negra, desferindo um golpe tão forte que a ponte acabou sendo destruída. Porém, mesmo depois desse ataque fatal, Hiro ainda conseguia se mover e parte para cima de seu irmão mais novo. Mas nesse momento, Towa entra na frente. Devido a umas memórias, Hiro para o golpe antes que pudesse atingi-la. Com um pouco de controle que ainda tinha, Hiro perfura seu próprio peito e arranca a orbe de dentro de seu corpo e por fim a destrói, fazendo o próprio voltar ao normal. Porém, infelizmente, seu corpo estava se transformando em pedra. Rimuru aparece para entregar uma poção de cura máxima, porém Rafael avisa que Hiro está pagando o preço por usar a esfera da maldição, então qualquer tentativa de curá-lo será ineficaz. Em suas últimas palavras, Hiro diz que estava muito feliz por ter encontrado em sua vida uma mestra que valia a pena servir. Porém, Towa não permite sua morte, e usando todo o poder restante da tiara, ela realiza um milagre e reconstrói o corpo de Hiro, o trazendo de volta à vida. Infelizmente, a maldição se espalha por todo o seu corpo, e a rainha Towa acaba encontrando seu fim. Rafael avisa que esse foi o preço que ela desejou pagar, e nada poderia ser feito. Entretanto, antes que sua alma fosse descansar no outro mundo, Violet aparece dizendo que o contrato foi quebrado por sua própria negligência. Então, para compensá-la, Violet reconstrói seu corpo, trazendo Towa de volta à vida, proporcionando um reencontro emocionante de mestre e servo. À noite, todos festejam a vitória do reino e encerram fazendo o brinde ao futuro do reino de Raja e Tempest. Ao voltar para a nação de Tempest, o lugar estava destruído e alguns dos moradores bastante feridos. Tudo isso porque Veldora decidiu brincar um pouco com Milin. Alguns dos moradores tentaram impedi-los, mas não tiveram sucesso. Como punição, Rimuru decide deixar Veldora sem a continuação do seu mangá favorito, e Milin terá uma conversa bem longa com sua serva, que mais parece sua cuidadora. Amigos, o que acharam do filme do nosso slime favorito? Gostaram de Violet, que será a única personagem que será canônica na história principal? Querem que eu traga a história das temporadas? Deixe aí nos comentários. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias de anime. Deixa o like no vídeo que vai ajudar bastante o canal. Agradeço demais, galera. Bom, é isso. Nós nos vemos no meu próximo vídeo. Tchau!